Olá, pessoal. Um cafezinho para começar a live é muito bom. Só você aí, Dalmo. Não foi falta de avisar o pessoal, hein? Então vamos começar direto. Bom, quem quiser vir na sala, entrar aqui, Dalmo, se você quiser entrar na sala, convidei o Marcelo Santos também e mais alguns aí se aparecer. Hoje é um dia para bastante gente conversar aqui, seria o mais correto, né? E por que eu digo isso? Porque graças ao meu horário de sono alienígena, eu tenho a oportunidade. Oh, bom dia, Eliseu Tavares. Eliseu Tavares, você também está convidado a participar na sala aqui para trocar uma ideia, se você quiser, tá? Você, o Dalmo, o Marcelo Santos e os outros que forem chegando também. Eu quero ver 10 aqui na sala, se eu puder, que é o limite do software. Gente, o que é normal acontecer nesse domingo, com essas manifestações pelo país todo, na porta dos quartéis? É normal você chegar e consultar suas inscrições, as plataformas, e ver o, o que realmente está acontecendo, né, pelo país para você ter um imediato posicionamento. Afinal, quem que não está preocupado com o que está acontecendo aí? Deixa eu ver aqui só um instantinho. Oi, Marcão, eu tô aqui na Leroy Merlin, aqui na Tudo, comprando os componentes de elétrica aqui. Marcelo Santos. Acho que daqui a meia hora, 40 minutos, eu estou em casa. Eu tô com um carrinho de compra e pegando os negócios com a mulher. E a live ainda não começou, mas aí eu te dou quando chegar em casa, eu te dou um alô, se tiver com a live aberta. Aí você manda o link para mim lá, né? Ah, mando sim, manda o link sim. Fica tranquilo aí, Marcelo. Marcelo Santos. O Dalmo está dizendo que. Ah, deixa eu dar um correto bom dia aqui, né? O Dalmo chegando, bom dia, Marcão e a todos os irmãos em Cristo Jesus. Glória e paz do Senhor esteja com vocês. Eu cumprimentando meu irmãozinho Dalmo, nosso querido Eliseu Tavares aqui também. O Dalmo está dizendo, eu vou ter que finalizar o serviço aqui em casa, estou aqui para dar aquela força, meu irmão. Muito bem-vinda, muito obrigado. Marcelo Santos no pedaço. Olá, Marcelo. Ó, oh, Marcelo, já vou mandar o link agora para você. Aí a gente vai conversando sobre esse domingo. Terreno fértil, hein? Esse domingo. Ah, agora sim. Marcelo Santos. Está aqui o link. Foi no WhatsApp, Marcelo. Eu vou mandar para o Eliseu também, né? O Eliseu está por aqui. Se ele quiser entrar aí, será muito bem-vindo. Ué, cadê o Eliseu aqui, pô? O WhatsApp ele não deixa na ordem o nome, é um problema na hora que você quer acessar aqui. Ah, eu vou fazer melhor ainda. Eu vou colocar no grupo para quem quiser entrar na sala aí, já vai entrando direto aí, não tem erro não. Aqui eu conheço o pessoal que eu estou compartilhando, é tudo pessoal do bem, então não tem erro. Agora eu estou procurando meu grupo do WhatsApp. Eu não sei o que acontece com esse software, viu, cara? Estava na agulha aqui. Ah, agora achei. Então, ó, tá aqui, ó. Vou escrever aqui. O link de cima é do chat do YouTube. O link de baixo é da sala comigo. Um abraço. Tá todo mundo. Quem quiser, será um prazer. Não é? Será um prazer. Ah, o Marcelo já está dando um alô aí que vai se posicionar para entrar. Bom, pessoal, a geral,
mastigado. 70% das coberturas de manifestação que eu vi, das minhas fuçadas, vamos dizer assim, que eu dei uma olhada, fora meus canais que eu confio, é tudo gente oportunista, que está apenas aproveitando a oportunidade para ganhar likes e views, divulgar produtos, divulgar canal, aparecer e florear assuntos. Clickbait mesmo. Olha, uma vergonha, lamentável comportamento do cidadão brasileiro numa hora dessa. E quando você não vê fontes primárias críveis do que está acontecendo nas manifestações, um pessoal que tem canal aí, sabe, divulgando os links para todo mundo, é porque a coisa não vai rolar. A coisa não vai rolar. E outra coisa que contribui muito para que as coisas sejam mais difíceis é quando você ignora a realidade. Ah, do que você está falando, Marcão? Bom, há uma polêmica na mídia de alguns que querem que os patriotas vão se manifestar lá em Brasília, lá junto dos três poderes, e é uma armadilha, tanto que eles tiraram todas aquelas barreiras lá para o pessoal entrar lá dentro. Aí aquela história, né? Eles vão provocar, eles vão colocar gente infiltrada, como ontem, que tinham os fiscais, auditores fiscais, que entraram dentro do terreno militar e a PE lá, de bobeira lá. A polícia do exército de bobeira lá, os caras lá dentro do território deles, lá querendo desmontar as coisas lá, é, tomar os pertences do pessoal lá, tipo, essas coisas que o fiscal chega na rua e tira, né, o que o cara está vendendo, tira o carrinho dele, chegaram com 2 furgões lá para arrancar o material lá do pessoal patriota lá. Aí o que aconteceu? Aí o sargento da PE ligou para o pessoal, ainda demorou muito para resolver. E os auditores fiscais já cresceram apavorando já, louco para prender alguém que é um fato. Aí o pessoal da PE pegou o pessoal e não é que pegou, foi acompanhando os caras assim, a lá bom mocismo, né, que nós já conhecemos, né, coisa que eles não fazem com o MST, né, e levou o pessoal lá, e tinha lá 10 furgão lá, os caras chateados, porque queria arrancar tudo do pessoal patriota, não conseguiu, suave, tranquilo, e foi embora. Então, essa coisa de tirar as barreiras lá de Brasília é para o pessoal entrar lá e cair no Marapuca. Por quê? Vocês viram quanto armamento o Supremo comprou? Montou uma Gestapo lá dentro. O que você acha que eles querem fazer? Ah, Marcão, então qual é a real aí? A real é o seguinte: é como eu ouvi em uma transmissão. Eu não lembro agora que canal que foi, mas ouvi a mesma opinião em outro canal também. Você, na porta dos quartéis, o bom é que você está protegido. Porque se você for lá na frente do Supremo, a própria polícia de Brasília e o pessoal lá do TSE Supremo, a Gestapo, vai vir para cima de você. MST, MTST, você não tem proteção nenhuma. Vai ter infiltrado, vai fazer o que quer. E uma outra coisa que o pessoal não considera em manifestações em frente aos três poderes e ao Congresso lá, eu falo por experiência própria. Quando eu trabalhei na prefeitura de Campinas, na gestão Jacob Bittar, um petista incompetente,
Olha, se eu for falar o que ele é, posso me complicar. Eu posso me complicar, não ele. Se eu falar o que ele é, eu que me complico. Mas vocês já entenderam o que ele é. Muito bem. E esse cara, quando ele pisou na bola com o funcionalismo público, na ocasião a prefeitura de Campinas, Campinas é uma cidade enorme, e tem museus, tem bosque, tem parques, tem áreas turísticas, tem ginásios, tem, nossa, teatro, um monte de coisa. Ele pisou na bola com todo esse contingente de pessoas. Deixa eu ver o que ele disse aqui, Eliseu Tavares. Muito obrigado pelo convite. Eu vou arrumar uma webcam e organizar melhor para participar com vocês aí. Está valendo, Eliseu. Aqui mas estou aqui para assistir e eu fico muito feliz. Então tá. Então, esse prefeito, sendo acuado e não tendo para onde correr, ele fugiu da prefeitura. O prefeito fugiu da prefeitura. Eu vou dar nome. O prefeito Jacob Ittar fugiu da prefeitura de Campinas. Ele ficou praticamente, acho que quase um ano ou mais, no Largo do Café, em frente à Lagoa do Taquaral, em Campinas, deixou a secretária Ofélia, que era a secretária do Negócio Jurídico, no gabinete fazendo o serviço dele. Por quê? Porque ele não queria ter contato com o pessoal lá. Então, o que isso prova? Se o pessoal pressionar o Supremo, ficar todo mundo lá nos três poderes, eles mudam de lugar. Eles ficam em outro lugar, coordenando as coisas e tal. Vai ficar todo mundo com cara pagando mico lá, cara de idiota. Não funciona. Mas eu não sei por que esse pessoal de... Olha, talvez a explicação foi a que um tal de Rafael, acho que é o nome dele, trabalha com a Andréa Luiza Matias, no canal Jornal Cidade Online. Ele disse que quem não tem inscritos no seu canal, ele não dá nem bola. Ele não falou por mal, ele falou o que ele acha. Eu tenho certeza que ele não falou por mal, ele falou o que ele acha. Quer dizer que a maioria dos inscritos do meu canal, por exemplo, e de muitos canais, não tem inscritos. Ele tem uma conta no YouTube para ver as coisas do YouTube. Ele não está morrendo de vontade de ser o cara mais popular do Brasil. Então, para esse tipo de pessoas, esses que estão na manifestação, que tem muitos amigos na rede social, mas quando estão do lado, um conversa com o outro, mal um olha na cara do outro, que nem na escolinha de futebol lá do meu neto, estava tendo um amistoso, essa última live, eu, distraidamente, comecei a conversar com duas pessoas lá, mas me arrependi nas duas. É pai de aluno que está ali, junto com o... Não, eles não dão atenção. O brasileiro não gosta de socializar fisicamente, não. Ele gosta de socializar com gente que tem muitos amigos no Facebook. Muitos amigos no Facebook. Milhares, dezenas de milhares de amigos no Facebook. Então, o que acontece? Eles têm uma contextualização totalmente manipulada dos seus procedimentos, mesmo sem liderança. E agora eu vou dar a primeira porrada da live aqui. Qual é a realidade que esses caras não conseguem enxergar, Marcão? Tem coisa que quanto mais você lê, quanto mais você observa, menos você acredita que está acontecendo, porque é absurdo, é chocante, é abjeto, é nojento demais. Essa mensagem... Ai, meu Deus, o que está acontecendo, cara? Só um instantinho, pessoal. Já vi o que está acontecendo. É que eu tenho... Deixa eu parar, eu começo de novo. É que eu tenho dois abertos. Um
que é o chat do YouTube, porque ele tem uma opção lá que eu consigo ver quantos que estão presentes no chat. Para mim não conversar de bobeira com quem eu acho que está lá e não está mais. Então, eu deixo aberto por isso. E o outro, que é realmente o do vídeo do Olavo. Então, eu fiz confusão com os dois. Então, vocês me perdoem. Então, vamos lá. Começa de novo. Quanto mais você lê, quanto mais você observa, menos você acredita que está acontecendo, porque é absurdo, é chocante, é abjeto, é nojento demais. Essa mensagem eu não sei quem foi que redigiu. O general Vilas Boas, pessoalmente, não foi, porque não estava nem podendo mexer a mão. Mas, então, alguém redigiu e botou na boca dele. Eu vou repetir a frase, estou analisando só uma frase, eu não estou respondendo a mensagem, não. Né? Sobretudo a parte insultuosa, não estou respondendo. Vou deixar para mais tarde. Olavo de Carvalho age no sentido de acentuar as divergências nacionais no momento em que a sociedade brasileira necessita recuperar a coesão e estruturar um projeto para o país. Ele está me acusando de jogar uma ideologia contra a outra, ou seja, ao comunismo eu estou opondo o anticomunismo. Isso não pode, porque isso quebra a unidade no momento em que a sociedade brasileira precisa de coesão. Coesão com quem? E quem são essas pessoas com as quais o governo precisa se unir para resolver os problemas do país? Foram aquelas mesmas que criaram os problemas. Foram os comunistas que criaram, vamos dizer, tiraram trilhões de reais do Brasil para alimentar ditaduras comunistas no mundo inteiro. Foram eles que destruíram a educação brasileira, fazendo com que os nossos estudantes universitários tivessem 50% de analfabetos funcionais e que os nossos estudantes secundários tirassem sempre os últimos lugares nos testes internacionais. Eles que destruíram a segurança pública, elevando o Brasil a quase 70 mil homicídios por ano. E eles que elevaram o nível de corrupção a quase impensável. E agora precisamos nos unir com essas pessoas ou precisamos combatê-las? Elas vão nos ajudar a resolver o problema ou elas são o problema? Durante toda a campanha do Bolsonaro, estava claro que elas eram o problema e que retirá-las da vida pública era a condição número 1 para resolver os problemas nacionais, porque eles eram os problemas nacionais. De repente, precisamos nos unir contra eles, e o grande problema é o Olavo de Carvalho, que fica condenando o comunismo e quebra a unidade entre o governo e essa gente. Ora, essa gente é o Foro de São Paulo, porra. Então, há uma unidade entre essas malditas Forças Armadas e o Foro de São Paulo. E eu estou atrapalhando. Esse cara está confessando que é sócio do Foro de São Paulo, porra. Como pode acontecer uma coisa dessa diante da nossa cara? Evidentemente, eles não estavam percebendo que estavam confessando que são criminosos, que são traidores da pátria, que traíram o povo brasileiro inteiro, que enganaram o povo, levando a crer que eles iam ajudar o presidente Bolsonaro a realizar o seu plano de extirpar essa gente da vida pública. O povo todo votou no Bolsonaro acreditando nisso. Acabou, seu Lula, seu fulano, vai todo mundo sair. Não. Agora, as Forças Armadas os protegem, porque precisa unir com eles. Escuta, como nós podemos fazer assim? Nós precisamos instituir a justiça unindo-nos com os criminosos. É isso que ele está dizendo aqui. Literalmente isso, não sou eu que estou interpretando, isso está escrito aqui. Será que ninguém percebe uma coisa dessa? Até onde nós vamos suportar esta coisa? Só porque o cara é general, tem as divisas, tem isso aqui. General, caralho, vai tomar no cu, filho da puta! Quem escreveu isso não merece ser cumprimentado na rua, merece ser cuspido. Ou de entrar no restaurante, merece ser cuspido e vaiado. Vocês não têm honra, não têm dignidade. Vem falar de princípios e valores para mim? Até quando nós vamos suportar essa gente só porque está fardada, meu Deus do céu? Quando merece ser cuspido pela farda. Vem falar de honra das Forças Armadas? A honra das Forças Armadas seria expelir vocês, seria vomitar vocês, que por baixo do pano estão lá, se aliando com o Foro de São Paulo. E ficam bravinhos quando o Olavo está mexendo com o Foro de São Paulo. Está opondo uma ideologia a outra. Está opondo o anticomunismo ao comunismo. No Brasil só pode ter duas ideologias, pode ter ou o comunismo ou o anti-anticomunismo. Ou seja, ou você luta pelo comunismo ou você combate o anticomunismo, que é o que eles fazem.
Então, são servos do Foro de São Paulo. Não sei se estão ganhando dinheiro com isso, o que estão ganhando, ou o que esperam. E chamam isso de ideais e valores. Gente, tem que acabar com essa porcaria. Essa sem-vergonhice tem que acabar já. Tá? Obrigado pela sua atenção. Pessoal, perdoe os palavrões, mas estamos perdendo o país. Estamos perdendo as crianças. E estamos perdendo esse governo que nós temos agora por causa de pessoas que não querem ouvir palavrões e que não são nada santas e que falam palavrões também. Mas dentro de uma demonização, vestiram a camisa da demonização, então passaram a estar na crista da onda também, né? Surfar na crista da onda, criticando o cara que fala palavrão. Muito bem. O Lula não fala palavrão. Claro que fala, no debate mesmo, ele falou vários. Mas o problema não é o motivo que o pessoal bate. É o trabalho inculcado na mente coletiva que é preocupante. Uma mente coletiva que está agindo manipulada, quer dizer, a pessoa acha que está no controle porque está no todo. É natural do ser humano fazer parte do todo, da coletividade, é natural nosso. Só que nós não vivemos tempos naturais. Nós vivemos o tempo do engano. Acautelai-vos do engano. E esse vídeo do Olavo de Carvalho, que ele está falando aí, é de 6 de maio de 2019, um ano depois que o Bolsonaro já estava no governo. Eu assisti Vilas Boas no Congresso garantir para comunistas o Lindenberg Farias e mais a Gleisi e mais uma outra que estava lá, a Gleisi eu não tenho certeza, uma outra que estava lá que não se reelegeu mais, que ele não iria molestá-los, apesar do clamor popular, que já era imenso na época. Ele garantiu para uma meia dúzia de comunistas ali que ele não ia fazer nada, e esse pessoal que estava pedindo isso era translocado. Eu assisti isso. Eu assisti também, eu fui conferir se era verdade, porque eu não tinha uma impressão negativa do alto comando das Forças Armadas, não tinha mesmo. Até o dia que eu vi Olavo de Carvalho dizer, próximo do impeachment da Dilma, que aquela época que o Maduro, que tinha 22 caças Sukhóis russos na época, que chegava em Brasília em 1h15, 1h20, mais ou menos isso, e ameaçou vir aqui com esses Sukhóis russos. Aliás, ele tem uma força aérea superior à do Brasil, para quem não conhece, não sabe, e ele ameaçou vir e bombardear. E o que o general Vilas Boas fez, depois disso aí, recebeu um pessoal da Venezuela dentro lá dos acampamentos e treinamentos de selva para treinar a Força Especial Venezuelana para se adaptar à Amazônia. O cara falou que vai invadir a sua casa. Ele vai tacar bomba na tua casa. E você manda um filho seu, um irmão, sei lá, ensinar para ele como chegar na sua casa e qual é o melhor caminho, o dia que o tempo está bom, etc., para meter bomba na sua casa? Que isso? Eu não acreditei no Olavo. Eu falei, esse velho aí é um xarope aí, está aí querendo aparecer, fazer graça. Se bem que eu já acompanhava muito o material dele, até então não tinha nada que o desabonasse. Mesmo falando os palavrões e tal, eu não estou nem aí com o palavrão. Existe uma técnica simples, pessoal,
para você conseguir seduzir pessoas em multidões, que é, seja extravagante, que a sabedoria não será notada na calma, paz e simplicidade. Sabe onde eu vi isso, pessoal? No livro de magia! Então, se você aparecer como eu estou vestido aqui, com essa barba, do jeito que está, com essa casinha simples que eu moro aqui, funcionário aposentado, eu não vou atrair a atenção, né? Seduzir as pessoas, atrair a atenção de uma quantidade, um volume de pessoas. Mas não é essa a minha proposta. Se fosse essa a minha proposta, eu dava um jeito de investir em chroma key, pedia Pix, pedia um monte de coisa aí, e ia fazer uma coisa voltada para o interesse dessa multidão. Mas não é a proposta. Então, o que acontece? Se eu viesse aqui com turbante, olho pintado, brinco na orelha, argola no nariz, uns correntão exótico, umas roupas aí, umas mandalas aqui para todo lado, ia ter gente pra caramba aqui. Se eu criasse uma religião com o que eu sei, eu poderia criar uma religião estruturada. Eu ia ter legiões me seguindo. Sabe por quê? Porque é fácil enganar. Então, por que o Olavo fala palavrão? Ele fala palavrão para que as pessoas se choquem e prestem atenção no que ele está falando. E mais algumas coisas, né? Tem uns psicológicos aí também, uns PNL, programação neurolinguística aí também. Ele não é bobo, não. Mas, resumindo, o Dalma está mostrando aqui Timóteo 1:4, 1:2. Eu já vou abrir aqui para mostrar. Timóteo 1. Deixa eu ver se eu não falei besteira aqui. Timóteo. Ai, cadê? 4:1-2. Então, o que está dizendo aqui Timóteo 4:1-2? Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência. Eu vi num livro desses também, de magia, quando eu estudava essas coisas, aí hoje eu não estudo, ok, pessoal? Parei com essas porcaria aí quando eu casei, né? Deixa eu ver o que mais que o Dom falou. O Espírito afirma expressamente e tal. Isso, perfeito, Dom. Sob a influência da hipocrisia de homens mentirosos que têm a consciência insensível. Veja quem está afirmando o Espírito Santo, acabou. Não precisa falar mais, né? Bom, então, colocando aqui, lá diz o seguinte, era uma abordagem sobre uma pessoa que vivia da quiromancia, leitura de sorte pelas linhas da mão. Então, o mago, né, o personagem mago, dizia para o discípulo que era basicamente para ele entender que a pessoa que o procurava tinha uma razão, tinha um desejo que a razão condenava, mas ele ia no oráculo do Deus Vairil para que você o consolasse em relação a esse desejo. Então, ele voltaria, e voltaria, e voltaria, e voltaria, que é o que eu chamo do vício das notícias incríveis. A pessoa é tão viciada em informação atual, que ela ignora a verdade da informação do dia anterior.
cai naquela realidade que você, por não desenvolver a sua cognição dentro de um correto funcionamento do sistema límbico, que eu tenho bem explicado nesses 4 livros aqui, que por orgulho nosso é de um brasileiro que já faleceu, a pessoa joga 70% do que ela consome de informação fora, mesmo as boas. Mesmo as boas. Por isso que as pessoas ignoram coisas como essa. Fora do Braga Neto, que foi no discurso de posse, que eu já citei, não vou repetir de novo, que é de domínio público, mas essa aí do Olavo, e quando eu fui pesquisar o Vilas Boas, era verdade. Então, é um traidor. Mas se você olhar, o cara é e não é um traidor. Aí você vai falar, mas como assim Vilas Boas, ou quem está no lugar dele agora, né? Claro, Paulo Sérgio aí, por exemplo, é e não é um traidor. Ele é um traidor porque o povo não sabe qual é a dele, das Forças Armadas. Por isso ele é um traidor. Porque ele deixa, assim como o Bolsonaro também deixa, que não tem santo aí, né, pessoal? Se você falar, quem você votou? Eu votei no Bolsonaro, não sou louco. A economia está indo bem, o cara está fazendo um monte de coisa importante. Eu vou votar nesse ladrão miserável, satânico, cueca suja do capeta? Não posso. Não posso. Mas eu não sou bobo. Não sou bobo. Então, o que acontece? Você vê que esse pessoal, eles estão leais, sim. Leais, primeiramente, à ONU. Por que a ONU? Porque há um acordo assinado com a ONU. Lula assinou, e ninguém fala nada. Eu vi o documento no canal do Dr. José Renato Pedrosa, ele mostrou o documento, então não tem desculpa. O Brasil ele está sujeito à Agenda 2030 da ONU mais que a Constituição. A Agenda 2030 da ONU tem prioridade sobre a Constituição. E, pasme, tem coisas que são preceitos de Deus que foram sobrepostos pela Agenda 2030. Coisas de Deus que estão aqui na Constituição foram sobrepostos pela ONU, através da Agenda 2030. Está assinado. E a ONU, através da dinastia de Satanás, que é as 13 famílias que controlam a ONU, estão oficializando os 10 reinos que está nas profecias bíblicas. E o reino que o Brasil está, ele vem lá do México e vai até a Patagônia, na Argentina, lá embaixo. Então, o nosso exército, as nossas Forças Armadas, já fazem parte desse reino. Não fazem mais a parte do Brasil. Não existe essa coisa de Brasil mais. Existe uma coisa de lei, mas não de fato. Ou seja, de lei existe o Brasil, mas na realidade o que acontece na prática é a pátria-mãe, é o Ursal, Mãe Rússia, 10º reino, quer dizer, um dos 10 reinos. Você escolhe. Então, isso é profético? Aí que a gente ia chegar. Então, o que essa massa está ignorando, né, pelo país e pelo mundo, é o que as profecias têm para nos dizer para esse momento. É o que elas têm para nos dizer para esse momento. E o que elas têm para dizer para esse momento? Que o bicho vai pegar no mundo inteiro. Vai pegar no mundo inteiro. O ano que vem o mundo vira de ponta cabeça, é porque eu estou falando, e eu me intitulo um profeta.
Eu me intitulo um profeta a partir do dia 30/10/2022. Mas que tipo de profeta? Como no Velho Testamento, que fazia parar o sol, que fazia chover, que fazia previsões? Não. O profeta do Evangelho de Jesus, que é a upgrade final das Escrituras, o Velho e Novo Testamento, as duas oliveiras, é interpretar o cronograma bíblico, o que está ali nas Escrituras, que nos afeta como um todo, o porquê de certas coisas, como a vida de Jesus, o milênio, que vem aí agora, o porquê da separação do joio e do trigo, por que separa o joio e o trigo e continua 1000 anos ainda, o que acontece depois dos 1000 anos, se o sistema acabar aqui e eu não for arrebatado, como é que eu fico? O que vai acontecer? Então, eu sou um profeta para isso, me propondo para isso. E um profeta, de acordo com o Novo Testamento, não pode acrescentar nem tirar o que está escrito, nem uma palavra. Ok? Então, o nosso canal não é religião. O nosso canal é um espaço cristão. É um espaço cristão endereçado ao nosso Pai Altíssimo e a Jesus Cristo. Por quê? Porque nós acreditamos no sacrifício de Jesus, acreditamos no que está acontecendo e o que vai acontecer. Então, nós temos que nos acautelar do engano, o que nós já viemos falando aqui nesses últimos posts, ou seja, as últimas lives. Agora, o que nós temos que procurar adotar são hábitos novos. Um hábito que eu, sugiro de imediato. Ajoelha. Você não é de rezar? Você não está acostumado? Conhece o Pai Nosso aí, mais ou menos? Ajoelha e fica quieto. Ajoelha e fica quieto. No pior do pior, você vai desestressar. No pior do pior, você ainda vai ficar com o joelho um pouquinho desconfortável, mas você vai chamar a atenção de Deus, de Jesus, do Espírito Santo. Você vai conseguir blindar um pouco mais a sua família, a sua pessoa, seus filhos, né? Família. Então, agora, eu quero manifestar uma preocupação muito grande da minha parte com os jovens. Quem sou eu? Eu sou um grão de areia na praia, mas que Deus está prestando atenção. Eu sou um grão de areia que tem um olhar de Deus sobre mim. Então, eu sou um grão de areia que tem que contabilizar, porque o mundo não me nota. Não escapa nada. Ele está fazendo a contabilização. O que eu estou produzindo, o que eu estou falhando. Então, pessoal, eu acho que é uma hora que a gente precisa reaprender a se socializar novamente, não com a sociedade, que é a maioria, mas com aquelas pessoas tementes a Deus nas atitudes, na idoneidade. Então, nós precisamos nos socializar mais. Nós não podemos dispersar nossas atividades para tantas direções, esse espraiamento absurdo que nós estamos fazendo, que é o interesse do diabo. O diabo, ele divide para conquistar. Super Neide no pedaço. Ô, Neide, eu pensei que você não vinha hoje, hein? Você conversou comigo no WhatsApp, tal, tudo, eu fiquei contentinho. Falei, ela vai lá hoje.
Aí você não apareceu, aí eu já estava já achando que você não via mais. Mas muito bem-vinda. Então, pessoal, é hora de mudar atitudes. É hora de mudar atitudes. Ficar mais, falar menos. Temos que falar menos. Mateus 10:16. Sermos inofensivos como as pombas e prudentes como as serpentes. Gente, tem que considerar que isso veio para ficar, hein? Começa a incorporar esse comportamento, aparentar ser inofensivo como as pombas e prudente como as serpentes. Opa! Olha quem está aí, Marcelo Santos. Marcelo Santos, para mim não ficar falando sozinho, e como eu sei que você, através da sua profissão, a sua experiência, a sua sagacidade aí, porque se bobear já era, né, Marcelo? Não é fácil. Você tem visto uma movimentação aí muito grande e, com certeza, né, algumas coisas aí estão te chamando a atenção. O espaço é todo seu, fica à vontade aí, dá um alô para o pessoal e manda ver aí. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. É o pessoal do chat, Marcão, né? Espero que todo mundo esteja bem aí, graças a Deus. A gente, na medida do possível, está em paz, né, Marcão, né? A gente está nessa terra, estamos respirando e fazendo a nossa parte, né? O que eu vejo, assim, o que aparece realmente, que o Marcão, você falou ali, que aparece nos vários canais, eu tive uma experiência de estar num desses pontos aqui em Curitiba, num quartel muito grande, que se chama no bairro Pinheirinho, na região sul, e eu peguei uma corrida de um bairro para outro, só que eu não percebi que era para o quartel. Eu sempre verifico para onde eu estou embarcando, quem, para onde eu vou. E daí peguei um rapaz, modo de dizer, ele tem uns 40 e poucos anos, mais novo que eu, e daí quando ele embarcou, daí QG, tal, Pinheirinho, Winston Churchill, endereço. Aí eu confirmei com ele, era lá. E a corrida de 15 minutos, mais ou menos, daí o rapaz começou a conversar comigo. E daí eu já notei que ele era um manifestante, ele não tinha nada a ver com o quartel. Ele estava com roupa civil, o cabelo raspado, não tinha barba, daí ele começou a contar, ele falou, estou saindo do meu trabalho agora, vou lá pro QG, porque eu estou desde o início das manifestações, né? E daí eu comecei a conversar com ele, tá, mas e você, como é que você está fazendo com o teu trabalho? Ele falou, não, o patrão, ele reveza, tem outros companheiros nossos aqui que também estão indo, e ele está pagando o dia para a gente, como se a gente estivesse trabalhando. Então, hoje eu trabalhei, e vou ficar um pouco, daí vou para casa, daí amanhã é meu dia, de ficar lá. Eu achei uma conversa um tanto quanto, assim, curiosa, porque as pessoas, quando começam, né, Marcão, a falar muito em gíria, e uma conversa de manifestante, de militante, esse é o termo. Manifestante eu posso colocar uma camisa e ir lá e ficar uma tarde, mas é como se fosse a turma da esquerda, quando se conversa com um militante de esquerda. Eu falei, tá, mas eu fundamento isso, já não está tudo resolvido, não tem que fazer, não, o senhor pode aguardar aí que não vai dar boa, não vai dar boa, a gente não vai arredar o pé lá, tem por dia, esse rodízio de 400 a 500 pessoas naquele local que o senhor vai me deixar ali, que é a rua em frente ao quartel. E chegando lá, Marcão, uma coisa impressionante, que eu moro próximo a um quartel em Curitiba, mas lá são os moradores tradicionais, é do bairro. O que eu vi ali, desculpe, eu não quero ofender ninguém, parecia um assentamento cigano, um assentamento da MST, só que o pessoal de camisa amarela. Uma estrutura muito grande, com banheiro químico, com lanchonete, com pessoas vendendo, pedindo Pix, caminhões novos, carretas novas, sabe essas carretas baú e carretas novas com a bandeira do Brasil? Toda uma estrutura organizada. Eu entrei na rua, daí eu falei, companheiro, eu posso filmar aqui, porque minha mulher achou que isso aí já estava no fim, falou, não, se quer descer, eu levo até com o pessoal da manifestação, a liderança, você filmar, quiser conversar com a gente, e você fica à vontade. Daí, nesse meio tempo, tocou uma outra corrida próxima, no bairro ali, e eu caí fora, né? Mas o que eu quero dizer é que, pelas palavras dele, pelo que eu senti, uma energia muito pesada, alguma coisa vai acontecer.
alguma coisa, Marcão, vai acontecer. No final da conversa, ele falou que é manifestante e tal, ele falou, só que eu esqueci de contar para o senhor, eu fui convocado terça-feira da próxima semana, eu sou reservista e fui chamado aqui no quartel. Então, eu digo para o senhor, não vai dar boa, eu já fui reservista, trabalhei na operação lá que teve no Haiti 2 anos, aquela Força de Paz lá, e de Força de Paz não tem nada, então eu estou para tudo, eu estou para dentro aqui. Eu falei, mas você tem ideia de que vai acontecer? Não, o comandante só tá chamando os reservistas, já avisei meu patrão, e a gente vai pro pau. Então, se espere que no começo do ano vocês terão novidade. Então, o que mais me impressionou foi a energia do lugar, a estrutura, e eu até pensei de descer, conversar com o pessoal lá para ver o fundamento daquilo. Eu fiquei muito assustado, Marcão. Olha, você quer falar mais um pouquinho ou eu posso falar alguma coisa? Não, quero ouvir você, porque você foi do Exército, pode até me esclarecer ali. Eu estava pensando, primeiro, ele falou que o patrão estava pagando para ele ficar na manifestação. Exatamente, ele e outros colegas, não sei até que ponto é verdade, né? Ele falou, tem dia que eu fico, tem outro dia que vai um colega nosso, e o bairro ali não é muito longe, a corrida dele não deu muito caro, assim, o valor. E falou, tem o pessoal que fica de dia, outros à noite, fazendo o revezamento. E eu não vi ele com mochila nenhuma, mas tinha barracas, essas barracas de acampamento. É uma estrutura ali para as pessoas não passarem uma tarde, é para a pessoa realmente ficar. Tem moradores ali que estão ajudando, tudo, é uma estrutura em torno do quartel ali, para realmente eles terem uma permanência de dias. Então, eu acho que está havendo um revezamento. E Pix para doação, e vendendo bandeira, vendendo véu de cabeça, lanche, um monte de coisa ali, os caminhões novos, eu sei lá, né? Eu achei, o que mais me assustou foi a forma com que ele me falou, assim, quando a pessoa usa muita gíria, sabe, que nós vamos pro pau, que não sei o quê. Então, ele tá de um lado do muro, na outra semana ele foi convocado, vai estar para dentro do muro, daí eu pensei, esse cara, assim como ele está defendendo um, depois ele pode estar batendo em outro. É uma coisa estranha, sabe? Olha, eu fiquei bem preocupado. Marcelo, vai dar. Olha, eu ia falar o palavrão, mas não posso. Não vai acabar bem isso aí. Não vai acabar bem, porque é o seguinte, uma coisa que me chamou muita atenção como policial que eu fui, pelo treinamento que a gente tinha, foi uma coisa que, duas coisas na realidade. Uma passou assim, pouco batido na imprensa, que foi a cara de enterro do Lula e da Gleisi quando eles estavam tomando posse. Lá, eles estavam fazendo umas coisas lá, tá um desses protocolos, né, de sequência para a comissão de transição, né? Porque a comissão de... Bom, deixa eu marcar aqui, comissão, transição, para mim não esquecer. Então, o que acontece? Já também estou ouvindo algumas coisas, que às vezes eu olho o jornal de Nova York, da Alemanha, da França, Espanha, quando eu invoco com alguma coisa, não toda hora, eu dou uma olhada por lá. Eu quero ver na Cuba, eu olho o Grama lá de vez em quando, na Argentina. Então, o que eu estou notando é o seguinte, parece que usaram os comunistas. Por incrível que pareça, parece que os comunistas foram usados. Aí você vai falar, quem que usou os comunistas? Porque o comunismo, ele pertence praticamente à maçonaria vermelha. E os... como é que é o nome mesmo daqueles lá? Estou esquecendo o nome agora. Da maçonaria azul, é o pessoal dos bancos, é o pessoal que controla os governos, que controla as indústrias. Né? Quase que veio o nome de novo. Esse pessoal, se alguém lembrar no chat, ele pode falar, eu esqueci o nome deles aí. Esses aí que parece, né, comunista de terno, então, nós esqueci o nome, nasceram na Inglaterra. Então, esses caras, eles disputam, que são dos globalistas, esses. Então, tem os globalistas, tem os comunistas e tem os islâmicos, os três disputando o controle mundial. Então, o que acontece? Já quando tentaram matar o Bolsonaro, para mim, já era um golpe da Azul, da globalista.
Aí o que acontece? Agora, a maçonaria azul, rito escocês... Ai, meu Deus, não é rito escocês, é outro nome, Tânia. Esses que... Ai, meu Deus do céu, eu não sou de esquecer assim, não, mas é a idade chegando também, né? Olha, 3 vezes, quase veio o nome. Mas se eu lembrar, ainda falo. O Fernando Henrique é conhecido por ser dessa maçonaria, desse estilo de maçonaria, né? Então, o que acontece? Vão descartar o Lula. Talvez essa secretariada toda aí seja trocada em 1 mês ou 2, que eles estão querendo indicar. Eu já vi isso na prefeitura, já vi acontecer. Eles pegam e põem um monte de gente lá, de secretário e cargos importantes, tal, que é para trazer voto, e depois descarta o pessoal. Depois que se elegeu, descarta. Isso acontece em sindicatos, associações, prefeituras. Então, pode ser que eles estejam fazendo um movimento aí que é para aproveitar uma confusão geral e já se implantar, já fazer o tal novo governo que eles anunciaram. É isso. Então, eles vão precisar de um enfrentamento a nível nacional. E tem que ter tiro, tem que morrer gente, tem que ter bomba. É isso que está para acontecer. Uma coisa que chama atenção para isso. Começou-se a inculcar na cabeça desse ajuntamento de pessoas que têm muitos amigos, milhares de amigos no Facebook, né? Aquela coisa virtual. Tipo assim, não, o quartel já manifestou que não tem nada a ver com isso e não vai fazer nada. Então tem que ir lá na praça, lá nos Três Poderes. Só que se você for lá, eu falei no começo da live, você não estava aí. Você não tem segurança, você vai ter gente infiltrada lá, você vai apanhar da polícia lá de Brasília, o MST lá vai vir para cima de você, vai te roubar, vai te bater, não vai dar nada. E os caras ainda têm uma Gestapo lá agora. Compraram armas, contrataram gente lá para bater mesmo. Tem a Força Nacional, que ninguém fala nada, que é para esse serviço sujo. Pode falar. Não, os canais que você tinha antigamente, você falava muito em invasão estrangeira, né, Marcão? Você lembra que você falava, né? E esse rapaz, ele, não sei até que ponto dá para dar credibilidade. Daí eu comecei a falar desses grupos de extrema esquerda que estão se organizando, né? Daí ele falou, não, a gente já está sabendo. E a gente já está preparado para eles. E eu falei, essas movimentações aí, é muito fake news, essas coisas. Falou, não, é verdade. E a coisa não vai parar por aí, a gente vai estar pronto para o que deve. Eu acho que tem muita coisa já preparada também nas fronteiras. Você não acha, Marcão? Você já falava algum tempo atrás aí. Não tem fronteira. Fronteira é uma ilusão. É uma ilusão. Olha a placa dos carros. A Dilma, desde a época que a Dilma liberou o tráfego aéreo lá, não tem mais aquela barreira de fronteira. É justamente, na época, o pessoal falou assim, não, é por causa de traficante e tal, tudo, né? Está favorecendo o traficante. Não, não é não. É porque o Brasil não existe mais, de fato. Quer dizer, existe de lei, mas não de fato. Ou seja, está só no papel que o Brasil tem aquela divisa. Não tem mais. Rafael Correia, Evo Morales, Maduro. Fala, o Brasil é nosso. Os três. O Brasil é nosso. Vai juntando essas coisas que você fala. A forma como eles interagem. O Brasil foi lá e fez um porto lá em Cuba. Não é que ele tirou o dinheiro do Brasil, foi lá e fez um porto lá. É porque é parte já dessa pátria-mãe aqui. Já é parte. Foi lá e deu uma refinaria para a Bolívia. Não é que deu uma não, duas, né, lá na Bolívia. É porque já é parte do mesmo lugar. Então, quer dizer, eles estão reforçando esse reino. Eles estão fazendo, né, investindo em certos lugares que precisam desse reino. Então, esse Fórum de São Paulo ele não se vê como uma organização de comunistas e criminosos que quer conquistar alguns países. Não. Eles já são o dono da América toda. Dessa parte do México até a Patagônia. É um daqueles dedos da estátua profética, né, de Nabucodonosor. Tem os 2 pés de ferro, que é a Roma que dividiu para 2 direções, da Oriente e Ocidente,
e tem os 2 pés, que é o resultado disso, que é o quê? 10 reinos, 5 e 5. Mas reinos que não têm solidez, tipo, você vê o Brecht lá, você vê os Estados Unidos e aqueles países latinos ali do lado, você vê a Ásia ali, não se entende. Estão toda hora ali brigando entre eles mesmos ali. A Rússia ali, a China e a Europa, aquela confusão, quer dizer, eles vão acabar fazendo os 10 reinos, já existe, de fato, mas não de lei ainda. Então, o que acontece? A hora que oficializar isso aí, vai ter o rei oficial, que vai passar o poder desse reino para o anticristo. É isso que nós estamos pertinho de ver acontecer. Agora, tem que ter o caos para o diabo chegar e fazer a performance dele. E o caos não é qualquer coisa, né, meu? Tem que ser um negócio muito feio, para ele receber o poder do mundo, meu amigo. Para os governantes do mundo ajoelhar para o cara, imagina a situação que vai estar o mundo para o cara chegar e... Por que ele vai chegar e vai conseguir ajeitar essa situação do mundo? Primeiro, porque Satanás usa essa dinastia dessas 13 famílias malditas dele aí para posicionar o mundo para essa situação que está aí agora. Então, não tem Estados Unidos, não tem Rússia, nada, tem as pessoas que eles quiseram nesses lugares. E não é um presidente, é em todo o país, em todo o reino. Está lá. Aí o que acontece? Você lembra quando tinha aquelas propagandas, né, para esses sexos alternativos aí? Teve que entrar Bombril, teve que entrar Boticário, teve que entrar Bradesco, todo mundo recebeu a ordem. Vai lá e faz a propaganda, nem que perder dinheiro. Vai lá e faz. Tem que fazer. Por quê? Porque eles pertencem a essa religião maldita aí. Nessas maçonarias. Tem que cumprir. Então, eles tiveram que sair da casinha. Estava bom até aí, mas agora tem que sair da casinha, tem que se expor. Você vê o Bradesco fazer aquela propaganda contra o consumo de carne. Aí vem todo aquele pessoal do agronegócio lá fazer aquele puta boicote. Ah, os caras perderam dinheiro? Perderam dinheiro, mas eles têm que obedecer. Ah, eles têm que obedecer quem? Aquele pessoal que chefiou aquela celebração lá no Túlio de São Gotardo, você lembra daquilo? Lá na Suíça? Aquela festa satânica lá para comemorar a inauguração do Túlio. É o pessoal que está por cima disso aí, que manda esses caras aí. Essa turma está tudo com o rabo preso com esses caras aí, coisa de Satanás. Então, o que vai acontecer? O mundo tem que virar de ponta cabeça. Tem que ter sangue, vai ter tragédia, vai ter fome, vai ter doença, vai ter... Até terremoto, a Bíblia fala que nesse período aqui, que é para legitimar mais ainda o momento profético, falar, essa quantidade de terremoto aí nunca teve. E está coincidindo com o cronograma bíblico. Então, esses terremotos que vão acontecer não vai ser que nem antes o que aconteceu. Vai ser para legitimar o momento do cronograma bíblico. Aí aparece o cara lá. E como o cara tem o poder do próprio diabo, aliás, é o diabo que vai estar ali, né? No cara, ele vai falar agora, arruma isso aí. Aí vai arrumar. Aí fala, agora vamos perseguir esses cristãos aí. Eu não quero mais essa gente aí. E vai começar. Mas é aí que Jesus chega e... Num primeiro momento, não. Ele vai ser preso por 1000 anos e as potestades que estão aí. Mas no final do milênio, aí ele vai ser lançado naquele local que eles vão passar a vida eternamente lá ferrado. Né? Que não se sabe exatamente como que é aquilo. Mas eles vão ficar a vida inteira lá ferrado. Né? Mas não é o momento ainda. Então, eu imagino que para o ano que vem, olha, talvez até esse ano ainda, hein? Que esse negócio de espírito de Natal, Ano Novo, e vai começar mais uma encrenca feia, eu acho que com os comunistas e os conservadores.
Eu acho que vai deflagrar uma guerra civil. Tipo assim, se eu estiver no ônibus e eu ver que o cara é comunista, vai acabar mal. Se no seu carro, de repente, tiver 2 passageiros, deu certo de entrar 2 passageiros lá, e falar alguma coisa de candidato ou de política, algum outro lá, vai acabar mal. Se na própria polícia, 2 policiais estiverem andando, patrulhando, de repente um vê que o outro vai acabar mal. E uma coisa que me chamou muita atenção que eu vi ontem. Bolsonaro estava fazendo um discurso e uma senhora na plateia lá começou a ofendê-lo. Aí ele falou para ela, não lembro as palavras exatas que ele falou, mas como ele quis dizer o seguinte: já se ferraram até 2014, você vai se ferrar até 2018. Então, quem tem cérebro, quem tem coração, é esquerdista até os 30 anos. Eu não sei de onde ele tirou isso. E quem é esquerdista depois dos 30 não tem cérebro. Achei um negócio estúpido que ele falou lá, bem ele mesmo, né? Mas o que me chamou a atenção é que ele já entregou. No meu entendimento, ele já entregou. Tipo assim, aí 2018, quer dizer, já aceitou. Porque se ele está falando isso, ele já legitimou o cara. É que nem o impeachment da Dilma. Eles iam tirar a Dilma por irregularidade na eleição. Eles iam tirar a Dilma. E botou todo o Congresso na parede. Aí, quando foi Kim Kataguiri lá, Alan dos Santos participou disso também. Aquele do Terça Livre. Ele não foi a pé até Brasília, mas ele participou com o MBL de organizar essa palhaçada de impeachment aí. Aí, o que aconteceu? Pela lei, quando você pede impeachment, você está legitimando a candidatura da pessoa, porque você está reconhecendo ela como presidente, por isso você está pedindo impeachment. Por isso, Olavo de Carvalho ficou furioso quando soube que eles foram lá pedir impeachment. Falou, agora vocês legitimaram a eleição dela. E agora vocês estão dependentes do que os congressistas vão fazer. Então, toda essa porcaria que começou, se você for olhar, tem o dedo do Alan dos Santos do Terça Livre também. Só que, se eu falar isso por aí, eu vou ser morto. Entende? Então, hoje, o que eu estou notando é isso. Eu estou notando que, por enquanto, ainda não tem nenhum conflito, que o pessoal está na paz. São os guerreiros do like, né? Que eu falo, like e dislike, né? Por enquanto, ainda não estão. Eles estão ali, mas não estão no mundo real. É isso que eu quero dizer. Mas a hora que a coisa ficar no mundo real, vai ser o que eu te falei. De repente, até numa mesa de jantar, lá dentro da sua casa, um, de repente, fala a favor do Lula, o outro do Bolsonaro, pronto, sai e está com o prato na cara do outro. Olha, está faltando isso para acontecer isso, ó. Mas eu não estou falando em uma casa ou duas. Aí você vai falar, mas você já viu alguma coisa parecida com isso? Já. Eu já vi. Quando eu estava como técnico de levantamento de peso, fazendo um curso com o cubano Marcelino Delfrade, em Buenos Aires, em 88, eu fui convidado pelo Horácio, que era técnico da seleção da Argentina, mais o Chalac, que era o presidente da Argentina, a almoçar na casa do técnico Horácio. Estava uma maravilha, uma mesa farta, um ambiente gostoso, a gente conversando ali. De repente, eu estraguei tudo. Faltava um mês para a eleição municipal em Campinas. E eu caí na bobeira de perguntar como é que estava a política lá. A hora que eu perguntei como é que estava a política lá, olha, quase que a mulher e o cara se pegaram na mesa. Estragou tudo o esquema. Agora, imagina esse menino que está aí que o vulcão vai estourar. Tem no colo, segura no colo. Vem aqui no meu colo. Vamos lá.
Mas é isso que você está falando, viu, Marcão? A minha esposa chegou com a minha filha agora. Ela... desculpa, ele até fez o barulho. Essa semana ela recebeu um relato da irmã dela, que mora num condomínio grande, com quase 400 casas aqui numa cidade, aqui um município. E o síndico lá foi obrigado a cancelar o grupo de WhatsApp dos moradores, que o pessoal já estava marcando quase para sair na porrada lá. Tá assim. É coisa somente de interesse do condomínio, daí a síndica lá não conseguiu nem fazer a reunião que era para fazer, e falou, eu vou cortar isso daqui porque não há condições, qualquer coisa vocês me procurem pessoalmente, que o pessoal estava já se marcando para se agredir mesmo, sabe? Não verbalmente, já está saindo da questão da mídia social, das coisas. E é isso que eu estou verificando. Eu tenho trabalhado com medo aqui em Curitiba. Eu tenho jogar assim dos dois lados, dependendo do que as pessoas entram no carro, falam, eu tenho que contemporizar, mas mesmo assim está complicado e vai ficar complicado. Essa corrida que eu fiz ali, e juntando tudo que o pessoal fala, que está falando, a gente só está numa faísca para começar o churrasco. Uma faísca bem pequena que vai começar um churrasco e não apaga mais. A coisa é espiritual mesmo, como eu estava dizendo. Por exemplo, a sua esposa aí, até parabeniza ela aí, fala que eu estou parabenizando, porque ela chegou e falou a real, o que ia acontecer, e assim, papo, não precisou fazer uso da ciência política no alto nível, nem estar lá no meio dos congressistas para entender o que ia acontecer. Agora, só essa massa que está protestando agora que não entendeu. Explica isso. Como é que todo esse povo aí, que não é gente burra, não conseguiu entender uma coisa que a sua esposa, em 3 minutos, aí já falou para você? Agora, isso é espiritual. Aí é onde não é mais a lógica que está prevalecendo. É uma questão espiritual, uma influência espiritual. Então, esse pessoal aí que, por enquanto, está na porta de quartel, bonitinho, se comportando, vai ter uma hora que essa programação tem um gatilho. Essas pessoas que estão aí têm um gatilho. O comportamento delas é de quem tem um gatilho pronto para ser acionado. Quem vai acionar, eu não sei, mas vai. E aí, imagina na escola os jovens. Cara, esse é bolsonarista. Esse aqui faz o L. Aliás, esse negócio de faz o L aí, eu estava olhando alguns canais aí, que para pegar like, view, essas coisas, tá aí, faz o L. Não sei o que lá, não sei o que lá, faz o L. Não sei o que, não sei o que, faz o L. Isso aí é uma lavagem cerebral, cara. E isso é um estupim para você começar a encrencar. O cara fez um negócio errado, ou de repente você viu que um cara que votou no Lula não está legal, você chega do nada, fala o L aí. Nossa, velho. Imagina se o cara tá também para explodir. Faz o L. Agora, tudo isso está programado para acontecer. Senão o ladrão não estava se disputando, pô. Simples assim. Então, está todo mundo metido nisso, senão o ladrão não estava disputando. Agora, isso prova o quê? Que nós estamos perto de Jesus aí. Porque para uma loucura dessas, com um padrão de normalidade, não é possível, né? Não é humano isso, a não ser que já há um condicionamento para joio e trigo. Entende? Então, você já começa a ver que vai ter um pessoal que não vai estar no meio desses dois se matando. E, de repente, pode ser até que esses dois fiquem invocados com esses que não estão no meio da parada aí, veio para cima da gente. Sabe onde aconteceu isso? A Jerusalém dos anos 70, lá. Quando o exército romano cercou a Jerusalém dos anos 70, tinham 3 facções que dominavam a cidade. Jerusalém. Jerusalém tinha mais de 1 milhão de pessoas que moravam lá. 3 facções mandavam na cidade. Uma, o quartel-general dela, era no templo lá. Imagina, o quartel da facção era no templo lá. Era hora de acontecer o que aconteceu mesmo, né? Não tinha jeito. E aí o que aconteceu? Essas facções matavam os judeus que queriam fugir.
Entende? Por quê? Porque os cristãos, diferentemente dos outros judeus, veja bem, eu estou falando de judeus que eram cristãos, não judeus que eram da lei de Moisés. Eles levaram a sério as palavras de Cristo. Quando viram o exército romano aparecer, era um sinal para eles ir embora. E eles foram embora. Aí, quando o exército romano veio pela segunda vez, com legiões que eles juntaram, aí o que aconteceu? Aí que alguns judeus viram que a coisa ia pegar e quiseram sair, e essas 3 facções matavam os caras que tentavam fugir do próprio povo. E pelas atitudes que essas 3 facções tomaram, quase metade ou mais dos que morreram lá nesse cerco foram culpa dessas 3 facções de judeus. Olha que louco isso. Agora você fala para mim, será que esse fenômeno não se repete? É bem isso, Marcão. Porque tem tanta confusão, tem tanta coisa. Eu não sei o norte que as pessoas estão lá. Está muito confuso. São muitas ideias para uma atitude só, né? Então, tá muito perigoso por causa disso, né? Uma coisa assim, uníssona, né? Então, eu quero que o fulano não entre, eu quero que tenha intervenção militar, eles querem alguma coisa, eles querem briga. Na realidade, quase que eu falei pro rapaz, o que vocês querem é ver o pau torar. Não importa ser morador, né? Você nem deve falar nada. Sabe aquele lance da pomba e serpente? Sim. Acabou, não tem mal o que falar. Porque, por exemplo, aonde esse pessoal estava quando o Lula foi descondenado? Aonde o Bolsonaro estava quando permitiu que, ao invés de ir o diretor que ele indicou, foi um que o Supremo indicou lá para fazer as coisas deles. Aonde que estava o presidente? Quando todo o país se mobilizou lá, foi lá e deu carta branca para ele agir lá, o que ele fez? Chamou o Temer. E um monte de gente já entendeu. Eu mesmo fui um. Aquela hora, para mim, já deu para me entender a coisa toda. Eu falei, eu não sei, entender a coisa toda, o que eu quero dizer é o seguinte, continuo botando fé nesse cara aí, ou não? Não. E sair fora. Um monte de gente. Mas tem um pessoal que está partindo para a idolatria, cara. O cara está partindo para a idolatria, que nem Hitler. Hitler, a Tânia, que ela está dizendo aqui, também estou tendo que trabalhar pisando em ovos, pois os ânimos estão muito exaltados. Definitivamente o amor esfriou. E o que a Bíblia falava, né, para esse tempo agora, do fim, o homem sem afeição natural. O ser humano não vai ter afeição natural. Quer dizer, às vezes ele não está com maldade, mas não tem afeição mais. Agora, o que a Bíblia fala quando você não tem amor? Você está condenado. Não precisa nem matar ninguém, roubar, sabe? Não tem amor dentro de você, você está condenado. Deixa eu ver o que ela disse aqui. A política desumanizou as pessoas. Isso está em todas as classes sociais. Certeiro, Marcão, quando falo que não dou ibope para o Deus político, mamão aí, né? Nossa, falta me bater. Somos odiados pelos 2 espectros do circo idólatra da política. Idólatra é perfeito, que é isso mesmo que está acontecendo. Fugiu a normalidade, é espiritual. Aqui, a Hitler, por exemplo, você acha que aquilo era lógica? O filho entregar o pai? O vizinho entregar o cara para morrer, cara? Você acha que isso é natural, é lógico um negócio desse? Não, isso aí é espiritual, cara. O cara se apostatou de Deus, o diabo estava agindo forte naquele lugar lá, aonde a blindagem estava baixa, ele entrou com tudo lá, fez a festa. Aqui, deixa eu ver aqui agora, está nivelado, está dizendo, vou verificar como estão as coisas aqui no Rio sobre os reservistas. Meu marido é reservista e ele tem mais de 40. Olha,
eu acho que essa mobilização que está tendo dos blindados, das Forças Armadas aí, chegou mais um monte de aviões aí agora, aquele Gripen, chegou agora aí. E eu acho que eles vão vir para cima do povo, cara. Eu acho que eles vão criar alguma situação que os dois vão se pegar. Entende? O patriota e o comunista vai se pegar no país inteiro. E no auge dessa desgraça, aí quem está por trás do novo governo que eles querem vai tacar as Forças Armadas para cima de todo mundo e vai fazer um staff de comando para o reino da pátria-mãe. Não vai ser para o Brasil. Eles estão preparando um reino, um staff para gerenciar a pátria-mãe. Não é mais Brasil. O Brasil ficou pequeno aí. E esse pessoal está sendo usado, tanto o pessoal da esquerda, quanto esse pessoal da direita aí. Pode falar. E tanto está em conformidade isso que você está falando, Marcão, pela atitude dos dois presidentes, que o Brasil tem 2 presidentes e não tem nenhum. Sim. Parece um condomínio que tem 2 síndicos, mas não tem nenhum. Não vejo nenhum deles colocando, vamos conversar, vamos apaziguar. Eles estão deixando a coisa fluir, eles estão vendo as coisas, a imprensa jogando lenha, as coisas acontecendo, e nenhuma das lideranças parece que já estão sabendo o que vai acontecer a partir de janeiro. Eles estão usando o povo de massa de manobra e muita gente vai entrar pelo cano mesmo, muita gente ingênua. O que vai acontecer a partir do começo do ano que vem é mundial. Vai ter uma configuração mundial forçada. Forçada que eu digo é por bem ou por mal. Entende? Por bem ou por mal. O mundo já vai começar a ser configurado por anticristo. Curto e grosso. Entende? Mas não vai levar uns anos ainda, Marcão, tal, não sei, não, o anticristo já está aí, cara. O anticristo já está aí, está com pressa. Entende? Então, agora, quem está com paciência é Deus. Aí um dia, eu estava fazendo uma pesquisa bíblica e eu deparei com um vídeo. Sabe esses vídeos de evangélico, assim, que não é medalhão, né, que não aparece por aí e tal, né, não tem aqueles cursos bombásticos aí de divindade, teologia e outras coisas. E um cara conversando lá, né, ele estava falando, né, o que ele acha que está para acontecer dentro desse critério aí de religião ecumênica, essa movimentação mundial e tal. E ele acha o seguinte, ele falou assim, se nós não fizermos parte dessa nova religião ecumênica mundial, o que vai acontecer? Vamos supor, eu sou adventista, eu sou católico, eu sou batista, eu sou presbiteriano e tal. Se eu não quiser fazer parte dessa religião, o que vai acontecer com a minha igreja? Ela vai deixar de existir? Ela não vai deixar de existir. Então, o que vai acontecer? Eles vão fazer elas não existirem mais. Essa é uma das coisas que eu vejo que vai causar um problemão no mundo aí, de gente que vai ver que não é Deus que está à frente desse negócio aí, e pode começar um caos religioso também, nesse processo aí. Mas eu vejo isso. A partir do ano que vem, no começo do ano, a ONU vai impor a nova configuração mundial. Eu não duvidaria nada que mandasse forças militares para todos os países, já manter ali, presente ali, aqueles laboratório não, aqueles pseudos institutos de pronto combate à pandemia que o Bill Gates está fazendo lá, que na realidade ele vai ter um poder acima da Constituição, porque é como a FEMA, tem uma desgraça, um furacão, terremoto, essas coisas,
o que a FEMA precisa fazer está acima da Constituição. Então, Bill Gates já planejou isso para ter o controle de certas situações, até sintéticas, vamos dizer assim. Joga um vírus lá em determinado lugar e ele tem esse centro dele de pronta resposta lá. Ele vai estar acima da Constituição do país e vai poder usar os recursos militares do país. Vai ver. Coisas desse tipo que eu acho que vai começar para o ano que vem já e vai ser usado. Não é que vai pôr de pouquinho para lá, para cá, não. Vai ser usado mesmo. Mas, deixa eu ver o que ela falou aqui. Ó. Gente que está nas manifestações já estão sob vigilância, isso é verdade. Vão usar biometria e o banco de dados cruzado do sistema. Esse pleito já foi um teste também, eu concordo. Por exemplo, eu acho que o Bolsonaro foi colocado lá para administrar, com a permissão do Supremo. Não do Supremo, de quem manda no Supremo. Entende? O Supremo é aqueles caras lá, se deixar ele sozinho uma semana lá, sem dar ordem nenhuma lá, os caras se matam lá, não sabem o que fazer. Entende? Vai ficar louco. Os caras vão ficar apavorados lá, vai dar cabeçada na parede. Então, é quem manda nesses caras aí. Então, o Bolsonaro está ali para administrar. Aí você vai falar assim, Marcão, mas você pode dizer assim, alguma coisa que reforce isso aí que eu estou falando? Claro. Eles não sabotaram o Bolsonaro 3 anos e meio dentro do país e fora do país, com tudo que eles puderam? Aí eu pergunto para você, se eles não quisessem deixar o Bolsonaro fazer nada, se eles, por exemplo, o PIX, se eles não quisessem deixar o Bolsonaro aprovar o PIX, ele aprovaria? Não deixaria ele aprovar. E se aprovasse e o Supremo falasse, não, eu quero que cobra o imposto aí no PIX, como o Lula disse que vai fazer. O Supremo faria isso. Se ele falasse assim, não, eu vou fazer a distribuição de recursos aí para o país inteiro, né, para o pessoal aí. Se o Supremo não quisesse, ele não faria isso. Ele não faria isso. Aí você fala assim, mas então por que você acha que ele conseguiu fazer isso, tal, tudo? Porque eu fiz uma live aqui. Nessa live eu mostrei, lá em Nova York, Califórnia, os lugares lá que eles estão pagando para o povo morar na rua, incentivando. Então o cara tem os carros parados do lado de barracas, e tem algumas que tem até gerador elétrico. Todas as barracas, os caras têm Netflix. Os caras têm Netflix. E os caras recebem ajuda do governo e outros auxílios. Os caras, a maioria é viciada em droga, eles têm até assistência para tomar droga, acessório para usar droga. E está aumentando. E está aumentando o negócio. Isso está acontecendo lá em Dubai. Eu também mostrando um vídeo aqui no meu canal. Então, essa coisa do povo viver de auxílio parece que é projeto da nova ordem mundial. Existe um projeto de um salário mínimo mundial na Agenda 2030. E fala que o cara não vai ter nada e vai ser feliz. Esses dias aí, não sei se é um de vocês ali, apareceu no jornal local, que é o SBT aqui, uma reportagem, acho que é nível nacional, não sei que estado que era, que já tem algumas pessoas vivendo em motorhome, em barraca, não sei se alguém lembra de uma reportagem, eu vi, assim, en passant, né, daí eu achei interessante, todo mundo achando que é bom, daí tinha um cara lá com um caminhão, tava com a família inteira, sabe, já fazendo um camping assim forçado, não era nada de ponto turístico. E pessoas normais, não eram pessoas assim, morador de rua. E o repórter dando maior força, porque eu pagava aluguel, agora, com o meu carro aqui, eu estou adaptando uma casa. Você veja como é interessante essa informação que você está passando aqui. É uma ideia que vem dos americanos lá, né? Eles não costumam, a maioria ter uma casa fixa, né? E agora no Brasil chega essa moda. Não tem nada com casa fixa, não. É nova configuração mundial.
Porque agora o pessoal vai ter que morar na rua, ele vai perder patrimônio. O Barroso não mandou um projeto aqui que o Supremo já aprovou para tirar o direito, não é direito à propriedade, mas é a mesma coisa, eu esqueci o nome só. Já está aprovado, por enquanto, na área rural. Tipo assim, que o cara não é o dono. Algo assim, o cara já não é dono. Agora, a próxima é para a área urbana. E para garantir que isso seja assim, o MST está no governo. Então, se você tiver assim, muito burguês no sentido de liberto do senhor feudal, ele vai lá e vai pôr você para correr. Aí você vai reclamar com ele lá. Agora, isso é projeto mundial. Isso é coisa da nova ordem mundial. Então, eles vão deixar a pessoa sem patrimônio, a pessoa morando na rua, a grande maioria. Eles vão fazer uma seleção do pessoal, dos 10% que eles acham que vão ser úteis e necessários na nova ordem, e vão eliminar o resto. Aí você está falando, mas de onde você tirou isso, Marcão? Albert Pike, 1845, cara possuído pelo diabo, maçom, cara que modernizou a hierarquia maçônica, possuído pelo diabo, entregou o projeto de 3 guerras mundiais para o Gilberto Mazzini, o cara que criou a máfia a serviço dos Rothschild, e nessa Terceira Guerra Mundial, um objetivo deles é a eliminação desses 90%, para depois os que ficarem, que forem aprovados pela nova ordem, aí, né, o anticristo, praticarem a verdadeira adoração luciferina. Está escrito. Estava no Museu Britânico até 1995 a carta do cara. Então, isso é o que eles querem. Mas aí tem um problema, o que Deus quer, né, nessa parada aí. Só esse detalhe, né? Então, se deixar a coisa rolar como eles querem, é religião mundial única, é moeda única, é você sem propriedade, é você morando na rua, Controle. é você tipo, tendo que adotar uma marca e vivendo como se fosse uma subespécie. Você vai ter que adotar uma marca ainda para viver como subespécie ainda, hein? Porque só 10% ainda que vai ser aprovado. Muito nego que vai ter essa marca aí vai ser dispensado pelo próprio homem. A hora que ele botou a marca, sei lá como é que vai ser exatamente, Deus já condenou o cara. Já está ferrado. Mas mesmo assim, o próprio sistema que botou a marca vai defenestrar um monte aí. Um monte ainda. Aí vem Jesus, acaba com esse negócio aí. E aí, quando Jesus fala que vai ter um governo com vara de ferro, é um negócio para se pensar. Agora, como a gente está tranquilo, é um domingo aqui, só não sei o seu tempo como é que está, né, Marcelo? Deixa eu só dar um alô aqui. Se eu não pulei nada aqui, só dar atenção no chat. O duro é manter a linha de raciocínio, né? E dando atenção para o chat, que às vezes você perde o que você está falando, né? Isso possui vigilância eletrônica. Ela está dizendo aqui que Alckmin, um administrador, ocupou o lugar de José de Alencar, que era do PMDB. Muito bem. A Tânia Guedes afirmou em 2023 o real seria digital. Eu não duvido. Aliás, está muito atrasado essa coisa do dólar, aí já era para ter acabado o dólar, inclusive, né? Está atrasado aí uns 10 anos já. No Fórum Econômico Mundial já se falava em imigrantes climáticos, então isso é uma ferramenta de manipulação demográfica. É importante essa palavra migrantes aí, eu vou aproveitar para gastar um pouco da minha cultura, que não é muito. A diferença de emigrante, imigrante e migrante. Imigrante é o cara que sai, por exemplo, o cara vai sair da Venezuela para vir no Brasil. A partir do momento que ele entra no Brasil, ele é imigrante. E o migrante é o cara que muda de lugar dentro do país. Então, essa é a diferença, só para
né? Quando ela fala migrante, para entender exatamente qual é a diferença, né? Só para isso que eu estou pontuando aí. Deixa eu ver onde ela estava aqui. Tá. Aí tem a Neide aqui, Fernando Haddad e Rui Falcão serão os próximos. Nossa Senhora. O Rui Falcão é aquele cara da Bahia lá, que entre muitas coisas ruins, subiu com aquele dinheiro dos respiradores lá, Marcelo. Você fala se não é Satanás que está no controle aí. O cara subiu com o dinheiro dos respiradores lá e não deu nada para os caras lá, aquele consórcio do Nordeste. E o cara está aí, premiado. Você faz ideia de quanta gente morreu por causa desse cara e mais alguns lá? Esse é um genocida. E está aí governando a gente. Agora, eu queria falar uma coisa para vocês aí, sem me alongar muito. Em 1 Samuel 8, capítulo todo, e Romanos 13, principalmente, Deus exige que nós obedeçamos às autoridades constituídas por Ele e que nós oremos pelas autoridades. Tem duas coisas a serem acrescentadas nesse processo. Primeiro, em 1 Samuel 8, aquele era um assunto interno de Israel. Não era para todas as nações que existiam naquela época, era interno de Israel. Então, o que ele queria dizer? Que os juízes, os governadores e os profetas, ele constituiu. Então, eles tinham que ser obedecidos, porque se você não obedecesse, você ia ser castigado por Deus ou até condenado. Mas isso se estende aos nossos dias. Mas de que forma que se estende aos nossos dias? A Taninha está saindo, a Taninha está falando, falamos da renda universal não necessária e Gessara, 2 documentários que eu fiz com a Tânia, aqui no canal. E eu tenho guardado ainda. A Lori Lone aqui no pedaço. Bem-vinda. Então, agora... Olha, tá vendo? Me deu um branquinho agora. O que eu estava falando, Marcela? Até eu perdi, eu estava vendo os comentários também aqui. Então, é que eu boto os comentários porque o replay do chat do YouTube é muito Estava demais. falando da história de Israel lá. Sim. 1 Samuel 8 e Romanos 13. Então, trazê-lo para os nossos dias, ainda temos que obedecer às autoridades constituídas, e lá no Novo Testamento foi colocado um limite que não tinha lá no 1 Samuel 8, no Velho Testamento, que é o quê? Dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Mas naquela época não tinha César, só tinha o que estava ali dentro. Então não precisava falar, dá o que é de outra nação aí, o que é dele e o que é nosso aqui. Não tinha outra nação. Eles mesmos que se governavam. Né? Os outros eram gentios. Era como se fosse uma segunda categoria. Isso é verdade. Aí o que acontece? Já no Novo Testamento, como a coisa é voltada para todo mundo, todas as nações, né? Então, aí você tem que dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, botou um limite. Então, a partir do momento, por exemplo, chega um policial te prender, mas ele sabe que está tudo errado o que ele está fazendo. Ele está obedecendo um monte de coisa errada. Ele não é considerado autoridade. Entende? Do ponto de vista bíblico, ele não é autoridade, porque ele não está agindo como autoridade. O que eu vou fazer? Eu não sei. Mateus 10:16. Aí entra a pomba e a serpente, né, velho? Aparentar ser inofensivo como as pombas e prudente como as serpentes. Ou Provérbios 28:1, né? Ser ousado como leão. Mas, se o cara chegar e falar assim, olha,
eu quero que você jogue a sua Bíblia fora aí. Não. Sinto muito, meu amigo. Aí você chegou no seu limite. Aqui você, nesse ponto, você não tem autoridade. Entende? Ah, eu quero que você use a marca da besta. Não. Ah, então você vai morrer. Tudo bem. Entende? Mas é o meu limite. Aqui você não tem autoridade. Então você, é aquela história, você tem que obedecer às autoridades. Vamos supor que esse novo presidente está lá, cercado dessa gente que a gente está vendo. Se eles já não têm blindagem nenhuma contra as potestades de Satanás que está aí no controle do mundo, e ainda não forem blindados com orações, imagina o que vai acontecer com a gente. Esse é o ponto. Então, quando a gente fizer esse tipo de oração, que não é fácil, porque não é natural, a gente tem que achar forças nos familiares. Falar assim, não é só por mim, é pela minha família também, entende? Porque senão é difícil. Porque é muito antinatural, principalmente nesse estado de imperfeição que nós estamos agora. E é duro, né? Porque às vezes é aquela história, né? Eu tenho uma capa que eu estou fazendo aqui. Eu vou mostrar um videozinho que não tem direitos autorais, que eu estava preparando uma abertura com ele, e eu fiquei encantado. É um videozinho simples, mas eu vou explicar por que eu fiquei encantado com ele. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Eu estou preparando um trabalho com ele. O significado do copo cheio. Um filme que ilustrou muito isso aí, o significado disso, foi o filme Avatar, do James Cameron. Quando ele chega naquela tribo lá dos Na'vi, né, se eu não me engano o nome, e o cara quer ser iniciado, né, na cultura do povo, do local, para agilizar as negociações com os minérios que eles precisavam lá e tal. E ele falou que ele estava disposto e tal. Aí a líder da tribo, né, ela chega e fala para ele assim, não se pode encher um copo que está cheio. Então, o que ela quis dizer? Que ela não botava fé que ele realmente tivesse espaço no coração dele para o conhecimento que ela podia passar. Como que quer dizer? Esse já acha que sabe tudo, então não adianta eu falar nada. Copo cheio. Né? Então, eu achei muito legal isso. Esse é o espírito que está prevalecendo desse pessoal aí, que está nas manifestações aí. Tudo copo cheio. Não tem conversa. Eu garanto para você que se eu chegar lá e for tentar ter uma conversa de 2 minutos, 30 segundos o cara já começa a olhar o celular e não liga mais para mim. E olha que eu ainda vou entrar devagar, hein? Mas o cara já tem os gatilhos, ele já tem uns gatilhos lá, já tirou você fora. Está programado já. Então, esse povo programado aí vai entrar em erupção. Os dois. Porque os dois estão usando o mesmo combustível. Eles estão cheios de ódio. Estão cheios de ódio. Ah, mas esse pessoal conservador é da paz, está tranquilo, tal, tudo. Uma coisa que eu aprendi em livros esotéricos, quando eu estudava, é o seguinte, a linha entre o anjo e o demônio é tênue. É tênue. Quer dizer o quê? Uma coisinha de nada, tanto que tinha uma frase que dizia, quer seduzir um demônio, se disfarça de anjo. Quer seduzir um anjo, se disfarça de demônio. Né? Então, é uma linha tênue entre esses dois aí. E está sendo bem explorado. E vai explodir. Entende? Talvez esse ano ainda exploda com esse espírito de Natal, alguma provocação aí, além da normalidade aí, né? Tudo que precisa é morrer uns 2, 3.
Já teve um cara que atropelou e matou os dois aí já. Entrou lá, passou em cima dele, matou 2, 3 pessoas. O que seria normal? Seria o cara ser linchado. Fosse uns 10, 15 anos atrás, aí o cara ia ser linchado. E a polícia não ia nem chegar perto. Se o cara fosse preso na delegacia, como acontecia uns 15 anos atrás, a pessoa ia lá na delegacia, tirava o cara e linchava ele. Até gente inocente foi linchada por engano. Nós víamos isso. Então, o que acontece? Isso daí pode ser que já foi até um dedo de Deus aí. Entende? Eu, às vezes, até passa na minha cabeça isso, mas não estou afirmando. Porque aí já era para ter sido estúpido desse negócio. Já teve troca de tiro lá no norte do país, naqueles rincões lá. Eu vi um videozinho que me mandaram aí, eu tenho ele aí. Troca de tiro mesmo. Os carros da Polícia Federal saíram cheios de bala lá, buraco no vidro lá. A Lore está dizendo aqui, viu um canal para marcar dia 8 de dezembro. Marcar o quê, Lore? A Lore tem um jeito de conversar que eu não entendo ainda. Ela fala como se eu soubesse o que ela está falando. E ela é bem informada, viu? Então tá. Marcelo, você quer acrescentar mais alguma coisa aí? Eu acho que na realidade ali, o que a gente tem falado ali, que você tem alertado, a gente tem que fazer essa vigilância para as pessoas que estão próximas, estão dispostas a ouvir a gente. Eu converso com as pessoas e a maioria ali são boas pessoas, existe muito boa pessoa no mundo, então o conselho que eu dou, cuida da sua família, da sua fé. Se você tem filhos, cuidem. A questão econômica, o que vai acontecer independente do que for, do que vier, né? É a preocupação da gente falar isso, dar uma palavra assim de coragem, porque também não adianta se acovardar, né, Marcão? A gente tem que sair para a vida, né? E eu falo esse tipo de coisa, e evitar contenda. Evitar contenda, falando, não evite contenda no trabalho, evite contenda com vizinho, com parente. Não vale a pena, essa vida da gente é passageira. Né? E você alimentar o ódio por causa de político. O político não é meu pai, não é meu avô, não é minha mulher. Se eu ficar doente, ele não vai vir aqui. Então, por que eu vou ficar com raiva de um vizinho bom, de um colega de trabalho bom? Uma coisa que é passageira e a gente nem sabe se vai ser positivo de um lado ou do outro. É mais ou menos esse discurso que eu uso, assim. Eu tenho uma sobrinha que votou no Lula. Mora aqui na rua, do lado da minha. Eu nem tentei ir lá falar, olha, não faz isso, porque aquilo, porque aquele outro. Até porque o meu sobrinho, o irmão dela, tem uns 25 anos, casou aí esses dias, aí, 26 anos, mais ou menos. Até bem politizado, aliás, foi eu que politizei ele. É bem politizado, tudo. Ele falou, olha, tio, eu fico triste, mas porque ela tem um bebê aí agora, o marido está aí batendo aí a cabeça para arrumar uns empreguinhos, que está difícil para caramba, sabe? E imagina com esse cara aí, o pessoal indo embora, ele levando dinheiro embora do país, aí que nem está. Você viu o prejuízo da Petrobras? Já teve 20%. 20%, o cara nem entrou ainda. E o cara está só falando besteira. Quer dizer, é de propósito. Porque eles sabem que cada palavra que eles falam vai abaixar ou subir a bolsa. Eles sabem disso. Então, os caras estão já começando a detonar a Petrobras, aí nem entraram. O projeto é detonar a Petrobras e outras empresas do Brasil, é detonar. E não é só o Brasil, não. Detonar os Estados Unidos, detonar o Japão, detonar a Coreia do Sul, detonar a Alemanha, detonar a Itália, detonar a França. É o projeto de quem? De quem manda no mundo. E aí, Marcão, e aquele vídeo, acho que você colocou, a Tânia, acho que foi você, e outros canais lá do Lula conversando com o Leonardo Boff da futura ideia da lei da herança, né? Acho que foi no teu canal. Acho que não foi eu, não. Que ele vai acabar com essa questão aí dos pais morrem e do imóvel ficar com os filhos, né? Eu acho até que foi da Tânia, hein? Deixa eu dar uma olhada. Acho que é da Tânia, eu vi acho que no da Tânia e alguns outros canais, ela
Parece que foi isso daí. Um vídeo de 40 segundos a fala do Leonardo Boff com o Lula falando da herança. Mas 40 segundos do diabo falando, fica muito claro as coisas, né? Que esses caras, nem eles que falam, é Satanás que fala, cara. E acho que a Tânia deve estar por dentro ali. Acho que eu vi no canal dela. Não, não é nem ela, nem eu. Acho que é outro lugar. O dela, deixa eu compartilhar aqui para mostrar já. Eu vou compartilhar aqui, deixa eu ver. Olha lá. Ela tem esse vídeo aqui que eu pensei que era, mas não é. Esse é porque ele era curtinho também, e eu pensei que era. Ele tem 1 minuto e 57. Está falando do José Genuíno. Esse José Genuíno aí, eu já vi uns militares falando, uns caras daquela época de 64, é uma pena que eu não lembro o nome do militar, nem a patente dele. Mas ele estava sendo entrevistado por um general, entende? É uma pena que eu não lembro, que são militares que subiram aí há uns 8 anos, aí mais ou menos, estavam em evidência, agora você não vê mais. E ele estava conversando com o cara lá, tal. Ele disse que quando pegaram o Genuíno, que ele estava naquela turma lá da guerrilha, né, para os matos aí, então pegaram ele. E, na realidade, aquilo lá era disfarce para o aparelhamento que estava sendo feito no jornalismo e nas faculdades. Então, eles ficavam distraídos lá com aqueles caras lá. E aí pegaram o Genuíno. Na hora que pegaram o Genuíno e foram levar para interrogatório, o cara já foi entregando todo mundo no caminho. Que obão, hein? Que obão esse, hein, Marcelo? E tem mais coisa que eu não lembro direitinho, então não vou nem falar, mas a coisa foi além disso ainda. Foi pior. Ei, Marcão, mas esse vídeo aí, se você puder pesquisar depois ali, é que eu assisto muitos canais lá, mas eu achei bem... Não é que interessante, sabe que o pessoal não presta mesmo, né? E é uma ideia antiga da destruição da família e vilipêndio da propriedade privada, né? Até em Marx e outros, né? Mas esse vídeo é interessante você dar uma olhada, que ele fala com aquele sem vergonha, daquele Leonardo Boff, que é daqui do Paraná, né? Aquele da teologia lá, da libertação lá, aquele sem vergonha que não saía aqui da Polícia Federal, todo dia tava... Libertação e da missão integral também. Eles estão, como é que fala? Subvertendo o evangelho ao comunismo. Começa dizendo que Cristo é socialista. Olha isso. Que blasfêmia. Esse Leonardo Boff, ele estava toda semana aqui na Polícia Federal, lá ficava sentado, porque ele não podia visitar o Lula todo dia, né? Ficava fazendo vigília com aquele monte de vagabundo lá, então é ele que aparece no vídeo, é bem interessante ali, que é uma das coisas que vai acontecer e para já, né? Essa Marcelo, questão da eleição. Marcelo, eu ganhei um curso, certas vezes, eu não sei se você já ouviu falar isso, na dúvida eu vou falar rapidamente. Eu era técnico de organização e métodos na prefeitura, concursado, num setor que era um órgão de consultoria do prefeito. Nós só respondíamos ao prefeito e mais ninguém. Tínhamos um poder absurdo, sabíamos de tudo que acontecia de bastidores, né? E nesse projeto aí do pessoal naquela época lá, a gente já estava ouvindo falar dessas agendas comunistas aí, né, essa coisa do evangelho, o que eles pretendiam com a CNBB. A CNBB não tem nada a ver com a Igreja Católica. Ela é vista como se fosse um órgão de elite que estabelece diretivas, né, para a Igreja Católica proceder. E não é verdade. É comunismo puro, é teologia da libertação, que é tomar a propriedade dos outros, que o Barroso está fazendo aí essa semana. Já desde 2014 estão ensaiando isso, estavam aproveitando a Copa para dar o bote. E agora está chegando outra Copa aí, está dando bote de novo, perto da Copa, aí para não prestar atenção no que está acontecendo. Essa Copa aí, meu, o que vai ter de coisa que neguinho está querendo fazer escondido na nossa cara,
E vai, tipo, querer jogar a Copa aí para cobrir tudo isso. Falar em Copa, e a Globo, hein? Ficou por isso mesmo, é? Não pagou, É, empoderada, né? não cumpriu o contrato. Bolsonaro garantiu que se não pagasse não ia ter acordo. Então, se era para dar esse boi para a Globo aí, então por que, que ele ficou no prejuízo todo esse tempo? Faz parte do esquema também, né, Marcelo? É duro, né, cara? Eu acho que o Bolsonaro ali, ele foi colocado lá, foi escolhido a dedo desde a época a queda da Dilma, e esse cara tem rabo preso aí. Olha, Infelizmente ali não dá para, não é possível. Uma pessoa que sofreu atentado, a família humilhada, a reputação dele humilhada, ele aparece rindo com não, toda coisa que vai acontecer. a família inteira está suave, tranquilo. Porque, olha, eu vou falar uma coisa para você. Existem certos sinais que aparecem no rosto, sinais que eu digo não é de 2 segundos, não, que vem para ficar. Quando você está passando uma fase assim, que você está pensando até em se matar, aparecem esses sinais no rosto. Eu só não vou entrar nos detalhes aqui, porque eu vou fazer um monte de gente aí. Eu não quero ser responsável por certas coisas, entende? Tem conhecimentos que são proibidos, né? Então, o que que acontece? Quando eu, por exemplo, que mexi com alquimia, mais umas coisas, você vê a cara da pessoa, você sabe a letra da pessoa, você sabe que são duas coisas exatas que dá para você medir certas coisas. Quando eu olho para a família do Bolsonaro, eu não vejo esses sinais de dor, de medo, de aflição em ninguém. Agora, para não dizer ninguém, eu estou olhando que o Bolsonaro está detonado essas 2 semanas aí. Ele parece que envelheceu aí uns 10 anos. Agora, isso aí pode ser sintético também. O cara pode estar provocando uma exaustão controlada para parecer coitadinho, né? Que a técnica dele é dar uma de coitadinho, né? Coitadinho. Então, vem. Eu vou ter que falar aquilo lá um pouquinho, senão não dá para fortalecer o meu argumento. Todo ser humano vivo, seja criança, adolescente, adulto ou velho, homem ou mulher, ele tem uma bateria psicológica mental que tem que ser carregada. Todo ser humano precisa que essa bateria tenha carga. Falando assim para facilitar o entendimento. Então, o que acontece? Existem várias formas de você conseguir minerar, garimpar essa energia que você precisa. Mas só tem duas: negativa e positiva. Tem até aquele ditado, ó, me ame ou me odeie, né? Tanto faz, né? Tipo, eu existo, mas se eu não existo, eu me mato. Simples assim. Aí o que acontece? A carga dessa bateria, ela funciona com as duas cargas, só que tem um detalhe. Até os 8 anos de idade, aproximadamente, é definida a porcentagem maior da carga que você vai viver dela. Então, tem gente que é condicionado com a carga negativa, tipo essa petezada toda. Então, o que acontece? Se você chegar na pessoa e falar assim, olha, eu vou te dar amor a vida inteira, eu vou me dedicar a você, eu vou te dar dinheiro, eu vou te dar presente toda hora, eu vou te dar passagem para você viajar, eu vou te dar cargo. Era para gerar uma energia positiva incalculável, sim ou não? Incalculável. Mas não funciona. Porque essa energia, a minha bateria não processa. Aí você vai falar, quer dizer que se a pessoa acostumou com energia positiva, ela não vai usar energia negativa? Vai.
mas vai ter uma porcentagem muito menor que ela vai captar e ainda vai processar muito mal. Então, você vai funcionar mal. Então, a pessoa que é condicionada, por exemplo, um filho que fica provocando o pai toda hora para apanhar, até que o pai tem que bater, ou dar um castigo. Aí você fala, mas por que essa criança insiste nesse comportamento? Porque o pai não dá atenção. E de acordo com uma série de características, né, influências do ambiente, a personalidade da criança, ou ela vai e busca apanhar do pai porque ela está tendo a atenção. Então, a bateria dela está carregando. Com que? Energia positiva ou negativa? Negativa. Mas está carregando. É que naquela criança também que fica toda hora provocando o pai, né? Irritando, tirando o pai do sério, até que o pai perde a cabeça, vem lá e detona ela. Esse já não é, tipo assim, por submissão. Esse é por agressão mesmo. Mas é o mesmo motivo. E tem aquela criança que está tranquila, está de bem com a vida, tal, pai e ela. Então, tranquilo, é positivo. Vai ser condicionado a capacidade de carga com a positiva. Então, tem até uma fala que eu ouvi uma vez de um psiquiatra num instituto aqui em Campinas, chamado Instituto do Cérebro. Chamava não, ainda existe, né? E fica em frente à prefeitura. E como eu fui técnico de segurança do trabalho também, uma época, eu ia lá participar dos cursos para lidar, né, com as situações, né, dessa área de humanas, tal, tudo. E o cara falou uma coisa lá que eu não esqueço. Gente viciada é viciada em gente viciada. Então, quando você chega e quer ser, tipo, um rapaz aí que você quer ajudar viciado, você quer bancar o paizão, você quer adotar o cara, você quer dar uma força, você dá cesta básica, você dá um dinheirinho pro cara, você compra umas vitamininhas para ele. Agora, ele quer, e ele não quer estar ali no meio, no seu ambiente, perto de você. Ele se sente desconfortável, incomodado. Ele quer estar lá. Nem que for para ficar o cara deitado no chão lá e ele do lado sentado lá. Você entende? Você não tem essa ponte para chegar na pessoa. Ah, você fala, mas tem uns profissionais aí que tá, mas tem que ser bem profissional mesmo, né, cara? E a pessoa também tem que ter algo dentro dela lá que vai reagir. Mas é muito difícil. Então, o que eles querem fazer? Por exemplo, que nem lá na Califórnia. Nego drogado, vivendo na rua. Esses dias eu vi um post do professor Belay. Aliás, ele está muito mal de saúde aí. Qualquer hora acho que vai, viu? E ele mostrou um vídeo. Eu não sei se era Nova Jersey ou era Nova York. O pessoal andando na rua, e ele mostrou, ele falou que parece o Walking Dead, né? Aquele filme de zumbis, naquela série. Marcelo, os caras em pé, dobrado com a cabeça no joelho. Vários. Homem, mulher, nega grávida. Os caras com a cabeça. Você consegue ficar de pé e encostar sua cabeça no joelho? Os caras lá ficam assim horas com a cabeça no joelho, de pé, morando na rua. Você notou que na gestão do Dória ele falava de uma ração que ele queria aprovar para o pobre? Ele tinha um projeto de ração para dar para o pobre. Eu não lembro o que era uma coisa bizarra mesmo. Ele queria fazer esse projeto aí. Uma ração que nem para animal era para dar, mas ele queria dar para o pobre lá. Você viu quanta gente foi morar na rua por causa do cara, velho? E está morando. E não vai sair mais. Dificilmente vai sair. Até porque agora já está dependente do auxílio.
Isso está acontecendo em Dubai, está acontecendo na China, na Coreia do Sul, nos Estados Unidos, na Europa. Os caras estão acondicionando as pessoas a serem assim, tipo zumbi. O cara vive com droga e até aquele cara que a Tânia passou para mim, aí como é que é o nome dele, meu Deus? Tereza também, nós estávamos conversando. Harari, acho que é Harari o nome dele lá, que é assessor daquele Klaus Schwab lá, que está sendo assessor, braço direito do capeta aí nessa configuração do mundo. Lá do Fora de Davos, que está comandando lá fora de Davos, lá na Suíça. O cara estava falando que esse pessoal do futuro não vai ter profissão para eles. Tipo, as profissões do futuro não vão ser para esses 90%. Não vai ser. Então, o que eles vão fazer? Eles vão viver à base de drogas, entretenimento, game e drogas sem propriedade. Aí os caras estão pedindo para o pessoal morar na rua e dão auxílio para os caras lá. O cara tem a barraquinha dele, tem a Netflix, está usando a droga, está fazendo o que está falando. Agora, se eles estão conseguindo fazer isso na Califórnia, bicho, na Califórnia, pô, então, se no lugar rico eles estão conseguindo fazer tudo isso estimulando, mas para isso, eles têm que começar a usar drogas de cedo, né? Desde cedo para se tornar zumbi. Porque aí é mais fácil você já se livrar de uma vez só. Quem que vai ligar? Quem que vai ligar? Se subir zumbizada da rua aí, se a Cracolândia desaparecer de repente, quem que vai ligar? Entende? Agora, essa Cracolândia lá, eu estava vendo a Cracolândia da Califórnia também, é 20 vezes maior que a nossa. Eu tenho um vídeo aí sobre isso aí. Essas horas que é legal o cenáculo, o nosso cenáculo cristão virtual, que a gente assiste na íntegra, isso aí não tem problema, não tem nada. Então, em poucas horas, a gente assume um conteúdo que a gente levaria, às vezes, meses para assimilar por causa de censura, essas coisas, entende? Então, a gente está lá na frente, né, dos movimentos aí. Então, é o seguinte, 2 horas e 8 minutos de live. É uma pena que podia ter vindo mais gente, né? Que eu estava esperando muita gente aqui, até para a sala aqui, para fazer companhia para nós dois. E eu estou aliviado que você entrou na sala aí, senão eu já tinha pensado, viu? Desculpa o improviso aí, Marcão. Eu saí ali, tô meio na base de domingo aqui. Você salvou a live, velho. Você salvou a live. Porque eu é o seguinte, eu quando eu mando um aviso pro pessoal, tipo, vou fazer uma live em 15 minutos. E, tipo, eu estou para entrar no ar, né? Mandei um aviso. Não tem ninguém. É esquisito, sabe, cara? Você entrar no ar sem ninguém, falando para quem, pô? Que praticamente quem assiste o nosso material aqui somos nós mesmos, né? A maioria está correndo atrás da notícia esses clickbait da vida aí, oportunista aí, né? Mau caráter. Né? Então, ninguém está muito ligado aqui na parada, né? Então, tendo 1 ou 2 em companhia aí, já está valendo, né? E outra, como o nosso trabalho aqui, a gente dedica o nosso espaço, canal para Deus, né? Tem endereço, né? Nosso canal tem endereço. Tem a ver com as obras de Deus, né? Evangelho, essas coisas todas. Então, precisa ter no mínimo 2 para Jesus estar presente, né? Tem isso também. Onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, e nós somos temente a Deus cristãos, ali eu estarei. Então, se está eu sozinho também, eu não estou contando com essa presença. Tem tudo isso. É verdade, Marcão. É importante, assim, essa tua mensagem ali. E eu acredito que durante alguns dias agora aí, muita coisa vai surgir, né? E você fazendo essa notificação ali no WhatsApp, você até criou um grupo, talvez, para ali é mais rápido, né? Deixa eu falar, senão eu esqueço. Eu criei o grupo, até a Neide, né?
falou assim, ué, mas só tem eu aqui e tal, não sei o quê, né? Porque eu estou como administrador. Então, quer dizer, só eu mando a mensagem. Mas por que eu fiz esse grupo se eu estou mandando a lista de WhatsApp? Porque é o seguinte, pelo WhatsApp no celular, eu consigo mandar a lista de transmissão com os nomes que eu tenho aqui, mas para mim colocar o link do compartilhamento da live e da sala, é um malabarismo que eu tenho que parar tanta coisa que eu estou fazendo que tem que estar fresca na cabeça naquele momento ali do início da live, do que está chegando, das configurações do YouTube, do StreamYard, aquela coisa toda, que eu não posso perder tempo com uma coisa dessa, rapaz. Entende? E ainda tem gente que eu tenho que mandar por e-mail, que não olha o WhatsApp. Então, quer dizer, mais uma coisa tal. Então, o que eu pensei? Eu falei, peraí, pelo grupo, eu tenho o WhatsApp aqui do computador. Então, para mim pegar o link da sala ou do chat do YouTube e colocar no grupo aqui do WhatsApp e mandar, vai. Entende? Então, quer dizer, eu estou mandando a lista do pessoal e pelo grupo eu estou mandando o link para entrar na sala ou no chat do YouTube. Qual a diferença dos dois? Que se eu mandar a lista de transmissão, é que nem aquele CCO do e-mail, sabe? Quer dizer, é cópia oculta. Então, só, vamos supor que é um hábito que eu adquiri por segurança isso aí. Porque quando você manda um e-mail com todo mundo aparecendo nos nomes, basta entrar um cara mal intencionado lá, ele ou ela lá, catar aquilo lá tudo. É que nem grupo do WhatsApp. O grupo do WhatsApp, lá, se está todo mundo ali interagindo e tal, tudo, entra um cara infiltrado, que nem lá do Luciano Hang, lá pega todo mundo. Pega todo mundo. Então, por isso que eu faço a lista de transmissão. Quer dizer, cada um recebe sem ver o outro. Então, eu estou protegendo as pessoas. No grupo do WhatsApp, só como administrador, eu não estou deixando eles interagirem e dar informações, dividir particularidades. Então, só estou mandando o link. Agora, é uma pena que não tem esse recurso aqui no WhatsApp, aqui, que eu já mandava na transmissão, né? Já o link do chat do YouTube da sala, sem fazer malabarismo. Porque imagina, eu ainda não sou muito acostumado a ficar fazendo malabarismo no celular, porque a minha vista já não está 100%. Então, eu gosto mais do computador. Tem um monitor enorme aqui e tal, tudo, né? E aqui eu teria que abrir o WhatsApp, abrir o YouTube, só que o YouTube, enquanto eu não estou transmitindo, é difícil eu conseguir entrar lá dentro e conseguir o link. Não aparece. Eu estou tendo essa dificuldade. Então, por isso que eu não achei um jeito ainda de fazer isso aí. Agora, se tivesse essa opção no desktop, aqui, no WhatsApp do computador, tranquilo. Pegaria o link ali, copiaria, colocaria ali e mandava. Agora, no celular, eu não consigo pegar esse link. Aí, o que eu teria que fazer? Eu teria que, por exemplo, pegar o link, abrir o meu e-mail, por exemplo, pôr no e-mail o link, aí abrir o link no WhatsApp, copiar, ir lá no WhatsApp e colar o link. É o que eu vou acabar fazendo, mas na maioria das vezes que eu vou fazer isso, a live, quando me dá, é de inspiração de fazer. Não é uma coisa que eu vou agendar para de noite lá, por exemplo. Até porque as lives agendadas estão dando problema, que dá aquela bolinha vermelha lá que dá problema com a conexão. E é o StreamYard pago, né? Eu já liguei no suporte várias vezes lá, tudo, mas não resolve, não tem jeito. Então, às vezes funciona, às vezes não funciona. Então, essa foi a solução que eu achei. Até com algumas dicas de inscrito aqui também, amigo meu aqui. Então, eu estou fazendo assim por isso. Então, me dá uma louca de fazer aí, ó, inspiração, alguma coisa. Eu falo, não, tem que fazer agora, tem que fazer a capa, tal, tudo. Então, nesse processo, eu ficar parando para pegar o link, ir lá no e-mail, voltar, abrir o WhatsApp. Aí tem que, qualquer coisinha, tem que ficar digitando a senha de novo, para abrir de novo. Aí está fazendo um negócio, tem que digitar a senha de novo, para abrir de novo, né? Senha de segurança. Olha, cara, a vontade que eu tenho é que ele fosse o Lula, celular.
E outra coisa que eu saco aqui é o seguinte: sabe aquelas mensagens que às vezes vem lá do fundo, assim, que você fala para a pessoa, aí quando eu olho, o áudio saiu baixo demais. Aí eu tenho que falar de novo. O áudio saiu baixo demais de novo. Aí eu falo de novo, o áudio saiu baixo de novo. Aí a quarta vez, na hora que eu falo, tem que tomar cuidado, senão parece que eu estou querendo pegar o cara para o pescoço, entende? Que você vai ficando irritado, cara. E eu não Sim. sei que problema é esse nesse Huawei P30 aqui, L, né, que eu peguei aqui, Lite, que ele está com uma perda de volume e não é sujeira, não. E tentei várias coisas aqui já e não tem jeito. Eu vou ter que levar num concerto, mas aí eu fico sem celular, caramba, olha. Tá na garantia, né, mano? É difícil, né? Você ficar dividido com coisinha besta desse tipo, né, cara? Sim. Tempos modernos, Marcão. Deixa eu dar uma olhada aqui, ó, que nem agora. Estou indo aqui no chat do YouTube, não do StreamYard onde eu estou, para ver quantas pessoas tem aqui. Não tem ninguém mais aí no chat. Você olha assim, parece que está todo mundo aí, né? No chat. Por isso que eu gosto de olhar lá no chat do YouTube, senão você fica conversando com a pessoa, ela não está mais aí. O negócio, né? Travou aí, Marcelo? Eu entrei ali no YouTube, para mim tá aparecendo 5, 6 pessoas. Não sei se é o real que Sério? tá aparecendo agora. Então deixa eu dar um F5 aqui no YouTube e ver o que acontece. Provavelmente é o pessoal que estava até determinado horário, mas não está mais. Não tem mais ninguém aqui. Não Agora, aparece horário, né, Marcão? O último comentário ali não aparece. deixa eu ver aqui. Não aparece. Mas pelo que eu estou olhando, não tem mais ninguém aqui. Se bem que a Tânia já despediu, o Dalma despediu também, o Eliseu despediu também. Então, aqui aparece, no chat aqui do StreamYard aparece. O último comentário foi 12h50 da Lore. Agora já são 13h30. Eu acho que eu espantei todo mundo aí, Marcão. Não espantou, não. Eles foram saindo, ficaram bastante aí até, foram saindo. Bom, então eu acho que eu já falei bastante aqui. A gente está ocupando o espaço vazio do domingo com conversa de gente temente a Deus, que faz um filtro legal da desinformação, que aborda com muita responsabilidade o Evangelho, que está entendendo o momento profético que a gente está aí, está bem facinho de entender. A gente já está procurando se preparar para os eventos que vão se suceder. O Eliseu entrou aqui agora, 13h30 aí, ó. Está dando uma risada aqui. Ele está dizendo que estava aí. Nossa, Eliseu, para mim aqui não apareceu nada, cara. Não apareceu nada. Você vê que o YouTube já não é mais o que era também, né? Já não está funcionando direito. Eu chequei 2 vezes lá no chat do YouTube, dizia que não tinha ninguém. Ó, que o último post era 12h51 e não tinha mais ninguém. Aí, tá aí, ó. Agora, aqui no StreamYard, eu que estou transmitindo, eu estou vendo no canto superior esquerdo do software, na tela, que tem 2 horas e 19 minutos de transmissão e 8 pessoas online assistindo, mas que não compartilha aí no chat. E eu pedi para fazer a parte deles, eu não vou pedir mais, né? De ninguém aí, já enjoei de fazer isso. Bom, parece que tem 8 assistindo. É isso mesmo. Aonde você está vendo essa informação, Eliseu? Isso aí me ajuda. Ele está dizendo que parece que tem 8 assistindo. Só queria saber onde ele está vendo isso. Porque aqui no YouTube não aparece. Eu estou olhando aqui no YouTube. Bom, enfim, desde a hora que eu comecei a ensaiar de publicar essa live, eu estava fazendo esse cronômetro. Hoje eu fiquei invocado, eu falei, eu vou fazer um cronômetro regressivo para a abertura
da live. Porque eu não quero ficar mostrando toda hora esse mesmo... Aqui tem um, aqui, olha só, eu não estou encerrando, hein, pessoal? Só vou mostrar como é que é o cronômetro oficial aqui. O cronômetro oficial aqui é esse, ó. Só que se você vê outros lugares, aí, como, por exemplo, o Jornal Cidade Online, que é o maior canal conservador do país, parece, eles usam essa abertura. Só que como essa abertura vem de graça e é só ela, fica meio esquisito também, né? Ficar usando. Mas se você for procurar na internet, assim, livre de direitos autorais, talvez essa informação até interesse para algumas pessoas que eu estou dando aí. Nossa, o que eu fiz aqui? Eu cliquei no que aqui? Ah, eu tirei a sobreposição, que é onde vem a Bíblia, a pombinha aqui, o joio versus trigo lá em cima. Era o comentário que eu queria tirar, fiz confusão. Então, os cronômetros com contagem regressiva que eu achava, a maioria era cor branca. Só que o fundo que eu queria colocar é cor clara. É uma arte cubista, né? Abstrata cubista. Então, eu gostei dela. Eu falei, eu quero colocar o cronômetro regressivo aí. Mas a maioria, além de ser branco, tinha 4 dígitos, que eu não achei muito legal, eu não gostei. E dava um trabalhão danado para fazer edição, desagrupar, né? O ajuntamento das camadas. E era tudo redondo. Tipo, ou é 15, ou é 30, ou é 1 minuto, ou é 10 segundos, ou é 15 segundos. Mas eu queria um que tivesse 3 minutos e 24. Aí começou o inferno. Por isso que eu estou das 7 horas até esse horário que eu levei para fazer a live, até que eu dei o jeito. E eu passei por internet, eu passei por 3 softwares para fazer isso, e fora os malabarismos, né? Com outros macetes, né? Que a gente vai aprendendo aí. Aí ficou esse aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui. Eu fiquei super contente. Eu gosto quando eu consigo fazer essas coisas, porque não tem na internet. Não tem um software que vai fazer. Tipo, eu quero que conte de 3, o comprimento da canção, comprimento da canção que eu queria colocar na abertura. Eu queria aproveitar a canção toda, que é uns 3 minutos, e 3 minutos e meio. Então, eu queria uma contagem regressiva que viesse do fim dela para o 0. Quer dizer, começa em 3h20 no início e termina em 0 hora que acabar. Mas não tem um tutorial para fazer isso. Eu estou 5 horas pesquisando. Coisa de louco, né? 5 horas, não tem um tutorial para fazer isso. Aí, no fim, eu acabei conseguindo. Então, eu quero ver quem que consegue fazer isso aí. Esse é o meu desafio. Ó. Mas só não sei porque não está abrindo agora aqui. Só porque eu falei aí, fiz toda essa coisa. Ué, não está querendo abrir? Nossa, essa eu não entendi. Ele era para abrir, ó, por exemplo. Esse é o joio, esse é o trigo. Olhando, aparentemente não há diferença nenhuma, ambos são iguais. Ó, agora onde você vê a diferença? Vamos lá, Mandelê. Esse é o joio. Aí, ó. O joio, ó, ele não tem nenhuma semente, ó. Não tem fruto nenhum, só palha. Ele não tem fruto, só a palha só. Agora o trigo. Ele vai gastar o adubo, agora esse aqui é o trigo, ó. Aonde está a diferença do joio pro trigo? Aí, ó. Aí, ó. O alimento nosso, ó, aqui, ó. É que o trigo ele deu fruto, o joio não. Rapaz, dá uma pregação. Pra aplaudir de pé, hein? Isso aí é legal. Gostei muito desse vídeo aí, viu? Interessante isso aí, hein? Achei interessante. Nossa, eu abri a live com esse vídeo aqui. Não entendi por que ele não está abrindo agora, cara. Sinceramente. Abriu o do 30 segundos, abriu o do 42, só porque eu elogiei.
Ah, mas vai, rapaz. Eu vou até excluir ele e vou pegar ele de novo. É rapidinho. É rapidinho assim, ele demora um pouquinho, né, para. Ó, tá aqui, estou baixando ele aí. Enquanto isso, aí a gente vai conversando aí. Ah, tá mostrando a sua live. Ah, tá. O Eliseu disse que mandou um print aqui para mim em relação, acho que a esses 8 aí, né? Você viu que eu estou tranquilo fazendo a live aí? Estou batendo papo, trocando ideia aqui. Não tem essa de início, meio e fim, não. Né? E aí, Marcão, a dona Tereza, que é o Ah, raro, é. sumiu Oi, das lives ali. olha, a última vez que eu vi ela foi quarta-feira, assim que eu tive o contato. E ela sempre mandava, assim, quase que diariamente, alguma coisinha ou no WhatsApp ou no meu e-mail. Mas esse comportamento do pessoal mais antigo meu é normal. E eles vêm com tudo, depois vai maneirando, tirando o pé. É normal isso aí. Porque problema de saúde, essas coisas, que eu saiba, não é o caso. Entende? Então, isso está dentro de uma normalidade. Então, agora Nossa, que engraçado. Para mim não está aparecendo o que o Eliseu viu. Olha, eu vou até compartilhar a tela para ele entender o que eu estou falando. Por isso que eu estranhei. Era para ter mesmo lá onde ele achou. Olha lá. Ele achou por aqui. Ah, não, está aqui. Eu que sou burro mesmo. Olha lá. 8 assistindo. Eliseu, muito obrigado pela força aí, viu, Eliseu? Gostei muito. Fiquei contente de ver a sua performance aí. Quanto a mim, preciso, como é que fala? Um pouco mais de fósforo, né, para o meu cérebro. Falar para o petista que precisa de fósforo, ele vai pensar que é para acender alguma coisa, né? Bom, deixa eu ver se botou o bagulho aqui. Tinha até uma piada na época, quando o Bittar entrou na prefeitura de Campinas, né, que ele era do sindicato dos metalúrgicos lá, uma tranca, rapaz. Nossa, você não faz ideia. E a piada era o seguinte, que simbolizava o PT, né? Então, o governo era tipo um boi que estava... Um boi não, um burro, que estava tentando atravessar o rio, né, um riozinho assim, e o burro estava com medo de atravessar. Então, ele parou num pedaço e o Bittar falou, vai! E o burro olhou para o Bittar e falou assim, ele falou, vai que eu estou mandando. Que quer dizer, eu sou o prefeito, né? Você é o governo, você tem que ir, né? Fazer o que eu falo. O burro, tipo, não pode, né? Tipo, não dá, né? Aí teve uma hora que ele ficou nervoso com o burro, foi lá, catou o burro, botou nas costas, olhou no olho do burro, falou assim: você pode ser mais inteligente que eu, mas eu mando mais que você. Quer dizer, eu tenho poder, né? Você não tem, né? Sim. Aqui, vamos ver se entra agora. Eu deixei aí, porque esse Clidio.com foi depois de eu fazer todos os procedimentos nesse software, foi um site da web que eu achei. Ele tem serviço pago e gratuito, e eu fiz o gratuito para experimentar. Falei, deixa eu ver o que ele pode fazer por mim. Então, ele conseguiu fazer o vídeo voltar para trás. Ele conseguiu fazer o vídeo voltar para trás. Não é ainda aquela qualidade de acabamento que eu quero, mas ele resolveu. Então, por isso, eu estou deixando a propaganda dele aí no primeiro momento, né? Mas numa outra oportunidade, aí eu vou fazer com um pouquinho mais de tecnicalidade aí esse retrocesso do vídeo. Parece...
Opa, saiu o Marcelo aí sem querer. Mas para quem está assistindo aí, então, talvez seja útil. Porque a gente vê, parece uma coisa comum, né? Você vê um vídeo vir da frente para trás, né? Como se estivesse voltando no tempo, mas não é fácil de fazer, não. Mesmo agora, com todas essas tecnologias aí, não é fácil. Então, a gente tem que dedicar um tempo aí para um estudo aí de certos procedimentos, porque são muitos passos para essa tarefa, muitos, e vários softwares, né, interagindo. Então, eu acho que eu vou aproveitar até a deixa para finalizar aí, então, essa live. Agradecer a vocês aí que fizeram companhia. Se quiserem dar uma forcinha aí, será apreciada. E a minha preocupação maior é filtrar a desinformação, nesse posto principalmente, é deixar claro o momento profético que a gente está, já ir adotando certas posturas para a nossa segurança e da nossa família, já nos fortalecendo espiritualmente, já voltando a aprender a socializar um pouco melhor, que a gente esqueceu como é que é isso, e ocupar esse espaço. Porque para um país que está tendo manifestação em vários lugares de expoente, de relevância, é muito pouca coisa que tem nas plataformas, a grande maioria ainda de clickbait ou oportunistas, e eu estou para te falar que esse espaço que eu ocupei aqui tem mais conteúdo do que está rolando aí no país inteiro agora. Aí. Claro que eu posso estar enganado, né? Mas eu estou falando em relação ao que eu vi. Desde as 6:30 da manhã, mais ou menos, até a hora que eu comecei essa live aqui. Ok? Então, pessoal, eu vou ficando por aqui. Agradecer ao Eliseu aí pela participação, pela companhia. E fiquem com Deus. Tenham um bom domingo aí, pessoal. E espero que vocês tenham curtido aí o nosso bate-papo aí. Sem tema, sem clickbait, sem monetização, dá Pix aí, assina a revista. A proposta não é essa. Se eu fizer uma outra proposta que cabe isso, aí tudo bem, mas essa aqui não. Essa aqui é um espaço para ajuntamento de cristãos. Não é religião, tá, pessoal? Aqui é um espaço de cristãos, tementes a Deus, que têm interesse no Evangelho, estudá-lo, compreendê-lo, fortalecer espiritualmente, enfim, vocês já sabem. Eu vou ficando aí, a contagem regressiva, 5, 4, 3, 2, 1, 0.